Bom, começando aqui mais um papo. O papo de hoje eu estava esperando há muito tempo já. Eu fiz o convite há muito tempo. Sabia que ela vinha. Fiz sim, ela tá falando que não, mas eu fiz o convite faz muito tempo. E é uma pessoa que eu, na minha vida profissional, tenho ela como muito importante para mim. Eu vou explicar por quê, contar. Tive muitas histórias com ela, muitas passagens. Estou aqui, como diria a moça da portaria, com a senhora Paula Fernandes. Senhora? A senhora Paula Fernandes está aqui. Senhora Muito Paula sério? Fernandes, muito sério. Me fizeram dar uma volta. Aqui é difícil de entrar. Boa tarde, boa noite, bom dia para todos. Super feliz de estar aqui, né? Estava ansiosa, me preparei, me produzi para estar com você. E muito obrigada pelo convite. Pô, eu fico... Pode falar um pouquinho? Pode? Vamos arrumar só um fiozinho de cabelo. É sempre. Você tá bem? Eu tô ótima, tô bem, graças a Deus. Você é uma quase paulistana há quanto tempo já? Tá morando em São Paulo mesmo? Tô morando em São Paulo, acho que vai fazer 3 anos. 3 anos já? Selva de Pedra. Mas você vem pra São Paulo há muito tempo, né? É um lugar Venho que você veio desde muito. a infância, né? Desde os 10 anos de idade, eu venho. Vim gravar disco, voltei, aí depois eu me mudei pra cá com 11. Aí fui morar em Cotia, depois morei não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde. Foram 27 moradias até 27? hoje. 27 vezes que eu mudei. Você pretende parar um pouco ou é gosto? Eu mudei. Não é gosto. A vida vai levando a gente, né? Onde tinha oportunidade eu estava indo. Atrás de trabalho, com a companhia de rodeio que eu trabalhei na infância, né? Eles viajavam muito, então... É uma vida difícil, né? Mas é clichê falar que a vida de artista é difícil, mas foi muito trabalhoso. Mas valeu a pena. Ô, Paula, tem 2 patrocinadores aqui que começaram essa semana, desse mês, que é de maio. De maio não, porque eu não sei, talvez esteja em julho essa entrevista já. Esse aqui é um presente, que é um vinho de uma dupla chamada Dudu e Eliseu Pasquale. O Eliseu faz vinho também. Ele é fazendeiro legal. e disse que vai me ajudar a comprar a minha primeira fazenda. Que lindo! Eu não entendo nada de fazenda, mas a gente aceita. Olha só Então, que... essa dupla eu entrevistei aqui ano passado. O Eliseu, ele é fazendeiro. O Dudu tem histórico de cantor de banda de baile. Você falou que tocou, chegou a tocar em baile também. Demais da conta. E eles estão de parceria aqui. Eu já falei pro pessoal que tá em casa, o pessoal já sabe deles. Tem link aqui embaixo, são eles que estão aparecendo aqui nesses vídeos aqui. Eu entrevistei, acho que em outubro do ano passado. Então, quem não conhece, dá uma olhada neles aí. O projeto deles é muito bacana. Tem um negócio que envolve também a manutenção de um projeto também que ajuda pessoas carentes, enfim. O assunto é bem complexo, vale a pena vocês conferirem aí. E, Paulo, tem um outro também que tá de parceria. Eba! Você que gosta de animais. Eu vou te Por dar esse vinho, eu favor. vou devolver aqui, mas não vou tomar, não. Tá, é meu. E tem gente que vem aqui e Eu toma. vou levar mesmo. Ele tá de parceria com uma empresa chamada Natural Crisp, Aham. que eles fazem comida para são snacks, né? Petiscos para doguinhos. Pra cachorro e pra gato também. Só que é uma coisa meio chique. Eles desidratam essas carnes, são carnes de primeira, e você pode dar pro seu animal. Tem tudo aqui. Vai ter QR Code em algum lugar, ou vai ter banner em algum lugar, link em algum lugar. Cada entrevista eu coloco em um canto. Então, vocês que não conhecem, conheçam a Natural Crisp. Começou com a gente agora nas últimas entrevistas e vão ficar o ano todo aqui. E eu vou te dar uma cesta. Você tem... Por favor. Você tem animal, você tem um... Eu tenho zoológico. Você tem um zoológico Eu particular. tenho coelho, eu Mas tenho você tem o quê? galinha, eu tenho cavalos, tenho cachorros. Nossa, tem muita coisa lá, meu Deus do céu. Tem os periquitos, tem os garnizé, tem tudo. Então eu vou te dar de presente aqui. Por favor. Voltando à entrevista, tava muito ansioso pela entrevista, porque, a Paula sempre foi uma pessoa mais reservada, você sempre teve isso. Sim. Só que eu convivi com você em situações muito legais. Sim, E eu falei, inusitadas também. e eu não tenho problema de te perguntar. Então, qualquer coisa eu pergunto pra Paula. Se ela não gostar, ela também me devolve na Eu mesma. já vou dizer que não exatamente. vou responder. Temos intimidade pra isso. Sim. Pra você, inclusive, me dar bronca. Que eu já tomei bronca da sua mãe, inclusive. Então, normal. Mas você foi em relação à alimentação? Dona Porque Dulce. se Não, foi... em relação à alimentação, foi você. Né? Normal. Tomei broncas. Mas Dona Dulce, uma vez... Eu vou contar da nossa viagem vai. pra África. Depois eu Tá. tomei uma bronca, porque sai um pouco do roteiro do que era combinado. Entendi. Tava muito feliz na viagem, aí alguém me entendi. pôs no lugar de novo. Isso eu não me lembro. Dona Dulce. Meu Deus, beijo para Dona Dulce. Beijo pra Dona Dulce mesmo. Paula, é o seguinte...
Você tá agora exatamente com o quê? Você tava com o projeto, você soltou 1111, Isso. que chama 1111 por quê? Então, 1111 é um portal de oportunidade, um portal de mudança para mim. Vou tentar resumir, porque a explicação é um pouco... tem os seus detalhes. Eu tenho enxaqueca crônica desde que nasci e não sabia. E no ano passado, no dia 11/11, às 11h11 da manhã, que eu tinha visto um perfil de Instagram, uns dias antes eu estava olhando e tal, e vi, olha, o portal 1111 está aí, faça os seus pedidos. Aí eu coloquei um despertador, para despertar às 11h11, no dia 11. Quando foi 11h11 da manhã, eu estava pisando nessa clínica que eu entrei, da clínica de enxaqueca, que eu faço tratamento hoje. E por que eu estou falando isso? Porque era uma vida até aquele dia e outra vida depois daquele dia. E eu estava no meio do processo de gravação, de produção, de composição, sem saber que nome dar para esse projeto. E vinha num crescente de mudança e de melhora da minha enxaqueca, que é significativa, já que ela interfere em absolutamente tudo, né? Estava interferindo em tudo na minha vida já há muito tempo. Tinha que ser 11/11, porque a partir daquele dia eu conheci a vida sem enxaqueca, sem dor. Eu conheci uma vida com cor. Eu saí daquele lugar de muita tensão, de muito estresse, de muita irritabilidade, de mudanças de humor. Eu saí disso a partir do dia 11/11 às 11h11 da manhã, entendeu? Então, assim, pra mim foi muito importante. E tem essa história, assim, tá? A Marvel, tá todo mundo falando dos portais, Stranger Things aqui, e sei lá, um super-herói qualquer. Tudo tem portal. Hoje é um portal, a gente tá abrindo um portal aqui e é um momento que não vai se repetir. É só nosso, né? E eterno. Único, mesmo que eu volte aqui, não vai acontecer de novo. Então, foi baseado nisso, nessa melhora, o que trouxe uma qualidade de vida e também uma qualidade de trabalho diferente. Por ser um momento que você está mais leve, é lógico que você vai querer homenagear. Então, foi uma homenagem a esse momento. Só por curiosidade, tratamento de enxaqueca não é só remédio? Eu não tomo remédio. Não é? Não. Eu faço aplicação de botox na cabeça de 3 em 3 meses, em 30 pontos, desde a cervical, nuca e cabeça. Tomo uma injeção mensal e não tomo mais analgésico há 1 ano e pouco. Não sei o que é analgésico. Não fazia ideia. Analgésico é extremamente cronificador de dor de cabeça. Piora? Piora, porque tem um efeito rebote. Qualquer medicamento que tenha cafeína, que seja estimulante, para quem tem enxaqueca, não é legal. Então, assim, é utilidade pública, sim. As pessoas não têm consciência de que enxaqueca é doença. Enxaqueca não é só dor de cabeça. Eu tô com dor de cabeça. Tem gente que tem enxaqueca e não tem dor de cabeça. A dor de cabeça é quando você chegou no limite. É quando o cérebro começou a entrar em sofrimento. Entendeu? Então, agora não tem mais dor de cabeça. Tá tranquilo. Então, eu distribuo o sorriso o tempo todo. E eu já saí da primeira sessão lá. Lembro que fez o meu primeiro bloqueio com as agulhadinhas. E já cheguei vendo assim, meu Deus, como é que eu vivi esse tempo todo? Sempre com uma... tem uma dorzinha aqui, tem uma dorzinha. Não, deve ser estresse. Toma não, remédio. porque eu não dormi. Toma Toma esse, aí já não faz efeito. Aí você chega no limite. Eu cheguei no limite de ter dor quase 10, de quase parar no PS. E vi nesse site lá, no Insta, que tinha uma clínica em São Paulo que... Vou fazer propaganda, Headache Center. Que fazia tratamento e que quem tem enxaqueca tem 3 vezes mais chance de ter um AVC. Você acha que eu vou esperar mais um pouco para poder começar? A clínica é especializada nisso. Chama Headache, dor de cabeça mesmo. Headache Center, isso. E lá eles têm fisioterapeuta, eles têm terapia, tem odonto, porque tem gente que fala, porque eu tenho bruxismo, por isso que eu dói da cabeça. Não, a sua cabeça é que provoca o bruxismo. É tudo o contrário. Eu tenho problema de intestino. Tudo começa no cérebro. Caramba, eu não sabia, totalmente ignorante em relação à enxaqueca. Não, as pessoas realmente não sabem. A gente tem mais de 15 milhões de pessoas com dor de cabeça, com enxaqueca, que tem dor ou não tem dor, e outras tantas que não cuidam, acham que é só tomar um remedinho, e aí vai piorando, né? A coisa vai cronificando a ponto de chegar uma hora que você não consegue mais. Tem gente que tem dor de cabeça todo dia. E Piunte,
E Dor vai de no cabeça remédio, não é né? fácil. Não sei se você tem, mas Tenho na muito, época muito que eu pouco. tinha, meu Deus. Não tem amor que aguenta. Imagino. É luz, por exemplo. Essa luz aqui, em outros tempos, a cabeça já estaria ó, Começa- latejando já. Hoje tá... Pode mandar bala. Assim, os papos aqui eu gosto de puxar bastante na história. E a sua é muito legal porque você sempre cantou. Basicamente, desde que você se entende por gente. Exatamente. A sua influência musical é de uma pessoa, diretamente sua mãe, seu pai, ou é ambiente? Ó, meu pai gosta muito de música. Eu tenho um tio que tinha uma discoteca em casa, que tinha desde o primeiro disco vinil do Homo Sater, sabe assim? E foi uma escola para mim também. Mas essa história de cantar partiu de mim mesmo, assim, sabe? De aprender uma música, de ter o entusiasmo de chegar para a mãe, insistir um tempo para que ela me ouvisse. E aí ficou aquela novela, né? Mamãe sempre muito ocupada, cuidando da mercearia, cuidando da gente. Até que chegou um momento que ela... Ai, tá bom, menina. Limpando a mão no avental, assim, sabe? Canta-me, canta. Aí eu cantei. Desculpe, mas eu vou chorar, do Leandro Leonardo. Ela ficou olhando pra mim, assim. E a lágrima escorreu. Canta de novo. E eu cantei. Canta de novo. E aí eu lembro que ela ligou pra minha tia, que é irmã dela. Neuza de Deus, a Paula canta. Eu não sei que diacho que foi, porque a minha mãe, ela é afinada, mas ela nunca foi cantora. Ela entendeu que tinha alguma coisa diferente ali. Foi um portal, sabe? Uhum. E aí a minha tia foi pra lá, eu fui pro quarto, porque sempre fui tímida demais, eu fui pro quarto, ela ficou na sala e eu cantei do quarto pra ela me ouvir. E depois disso já pedi violão, já tinha noção de que eu era canhota, então tinha que ser o violão invertido. Eu tava descobrindo o que eu já sabia, entendeu? Sempre foi afinada, desde de comecinho você Desde percebeu? pequenininha. Inclusive, eu vou... É estranho falar assim, vai parecer prepotente. Não, porque ela falou que ela é afinada. Gente, todo mundo dá umas traves. Mesmo quem é muito afinado dá trave e tal, mas eu acho que cantor tem que ser afinado. Pelo menos afinado. Porque tem gente que não tem a voz bonita, mas é afinado demais. Tem gente que não tem volume, não tem alcance, mas é afinado demais. Mas é afinado. O exemplo é o Roberto Carlos. Afinado. Né? Tem a voz pequenininha, até falei de Roberto Carlos porque vai entrar na conversa aqui, mas talvez por ser o maior Eu não ali... namorei, Roberto Carlos. Não namorou? Pô, tá uma pergunta Ai, aqui. tá vendo? Putz. Mas sempre fui afinadinha. Tanto é que esse disco vinil que eu vou trazer pra você de presente, se você tiver uma vitrola aí, ouça com carinho. Porque naquela época não tinha essas artimanhas de recursos de hoje em dia, não. E eu tanto sabia que estava desafinada ou afinada ou tinha feito alguma coisa errada, que na época chamou a atenção dos produtores lá, sabe? Eu tinha apenas 10 anos de idade e eu falei assim, não, mas essa aqui não foi legal não, essa frase não foi legal não. E eu repetia a música inteira, porque não tinha como cortar e ficar à volta e tal. Ainda era aquelas fitas e tudo, né? Mas é um passado... De muita luta, de muito orgulho, sabe? Eu olho pra trás assim e falo assim, que barato. Você tem a voz muito firme, né? E um pouco mais grave. Sim. Do que tá acostumado a gente tá Pra acostumado falar, não. mulher. Pra falar não. Mas você canta nos tons mais graves e sem fazer força, com a voz muito firme. Você sacou isso quando? E você tentou brigar com isso em algum momento? Eu briguei um tempo, minha infância, eu briguei que eu queria cantar igual a Sandy. Não vou cantar igual a Sandy nunca, né? A Sandy é soprano. E eu sou contralto profundo, que eu só descobri depois de, uma vida cantando. Na época a gente falava que a voz era grossa. Sim, ela tem voz grossa. Tem voz grossa. Não, alcança o tom da Sandy. Ah, não acredito que eu alcanço o tom da Sandy. E hoje eu vejo que nós somos extremos opostos e nós já cantamos juntas e como foi legal poder trabalhar com aquela voz fazendo o oposto, né? E se fundiram tão bem, assim, achei que foi... tu é canhoto também, que legal. Exatamente. Então, já que você... Eu escrevi assim, eu acabei de escrever, canhoto. E você falou canhoto. Porque eu recebi aqui, tem uns meses, o pessoal da Sonotec, Takamine, que faz os violões e tudo, e eu reclamei. Eu falei, Reclame. Pô, assim, vocês Reclame por esquecem mim. que a gente existe. Exatamente. Né? Uma loja de instrumentos em qualquer lugar do mundo tem um cantinho reservado, como se fosse crime ser canhota ali. Lógico. Né? Então. E você, dessa geração, é a principal canhota que toca com o violão de verdade. Sim, porque a Paula Matos toca violão destro.
Mas é canhota. Ela toca de ponta cabeça. É, e o Zezé também. Também, de E o ponta cabeça. o Jean também. O Jean também. É, Mas que o Zezé que eu me lembro são os três. É mais absurdo ainda, porque nem o Zezé toca de baixo pra cima, é o contrário mesmo. Isso, é violão destro. Ele faz o ritmo de baixo pra cima que eu nunca consegui entender. Isso, eu acho que o que é difícil, mais difícil é o dedilhado, né? Sim, ao De contrário. cabeça pra baixo é impossível. não tem como. Na palheta vai, porque a gente aprende tudo, no cérebro aprende tudo. Mas você teve acesso ou não? Você inverteu a corda lá no comecinho? Então, isso que eu te falei, desde pequenininha eu entendia que o meu violão tinha que ser diferente. Meu violão tinha que ser invertido também. Então, na minha primeira aulinha, que foi na vizinha, que ensinava violão, eu já peguei o violão velho que a gente tinha lá e tal, já invertemos as cordas e tal. E eu cheguei tocando uma música inteira em casa. Foi um negócio fenomenal. Eu tinha que ter filmado, porque a gente não tinha acesso a filmadora, a câmera como a gente tem hoje, celular. Mas, pô, aquele momento foi incrível. Para ser feliz é preciso ver. E aí eu fui, os dedinhos pequenininhos, né? Muita dificuldade ainda, assim, mas com a facilidade de quem fez a primeira aula. E aí, na quarta aula, foi quando ela falou para minha mãe para me colocar num conservatório, porque eu era muito musical, tinha muita facilidade, mas ela já tinha me ensinado, eu já comecei a cobrar coisas dela. Eu lembro que eu chegava lá pedindo músicas mais difíceis e ela já não podia me ajudar. E aí eu fui para as revistinhas, né? Aquelas revistinhas de alta. Você fala do violão, você tinha quantos anos quando começou? Com 8 também. 8? Foi 8. Cantar e tocar. Foi quase junto. Você apareceu muito, principalmente naquele primeiro momento, como uma escritora também, compositora. Sim, você mas tem foi muito com sucesso 12. seu. Então, você começa a escrever quando? Com 12, com 11, 12 anos. Foi quando eu comecei. Por influência ou porque Não, queria... acho que foi desabafo. Eu não sei, cada um escreve por um... Eu acho que eu comecei a compor desenhando primeiro. Porque eu, aos 9 anos, eu já desenhava e fazia umas ampliações. Tipo, pegar uns desenhos da Disney, fazer pequenininho, fazer o desenho grande. Tem esses cadernos perdidos em algum lugar. E aí eu acho que eu transitei ali no desenho e parei de desenhar e já comecei a escrever, sabe? Eu acho... Não é nem, parece papo de terapia, para terapeuta, né? Mas eu acho que eu era muito sozinha. Até hoje eu me sinto um pouco, entre aspas, sozinha. E aí, minha forma de expressar era essa, sabe? Então, eu escrevia sobre o amor que eu não tinha nem vivido. Eu tinha só 12 anos. Mas eu não tinha coragem de mostrar para ninguém. Foi quando, alguns anos depois, que eu escrevi Meu Eu em Você. E aquilo me encantou muito, porque eu estruturei ela de uma forma, a coisa aconteceu que ela me emocionou muito. E aí foi quando eu me encorajei para mostrar para o pai e para a mãe. E eu nunca mexi em nada. Ela tá intacta. Ela tá do jeito que ela nasceu, devia ter uns 17 anos. Ah, você compôs um 16? Meu em Você, foi, E ela é um marco para mim, porque foi a música que eu me arrisquei. Vou mostrar. E é uma letra grande, né? Não é, uma letra mais ou grande, menos, né? é uma letra grande, prepotente pra caramba, né? Pra não falar outra coisa. Sou porque tudo, eu sou tudo pra você, né? Mas foi ouvindo uma música do KLB, que eu... Uma luz entrei vi brilhar, lembrei de você. Essa música eu adorava, eu colocava no repeat. Eu tinha um sonzinho, daqueles que toca de CD, e era no repeat. E aí eu fui escrevendo, até que acabou. Depois que eu escrevi a letra, veio a melodia, tal, vou me arriscar. Cheguei para meu pai e para minha mãe, lembro direitinho. Eles moravam numa casa grande, que era de estrada de terra, e eles dormiam num quartinho no fundo, assim. Cheguei, pus o pé, assim, firmei o violão, assim, e toquei Meu em Você. E eu não tinha vivido um grande amor para poder saber aquilo ou dizer aquilo, né? Então, por isso que eu acho que é muito mágico, né? Tem gente que chama de mediunidade, tem gente que chama de intuição, tem gente que chama de que isso é uma inspiração, é o seu talento, mas independente do nome que tenha, aconteceu comigo e é muito legal poder ter vivido isso, esse momento. Você estourou mais ou menos com 20 anos? 20 e pouco? 20 mais, né? Começou as datas. Não, a data é ruim, né? Começou, meu filho, falou assim. Mas foi ali final de... Foi 2009 para 2008 2010? eu fiz contrato com a gravadora, com a Universal. 2009 eu lancei Jeito de Mato na novela Paraíso. Mas a grande guinada foi em final de 2010, 2011. Que Você eu cantei. ficou quanto tempo na relação
de meio que quase nada acontecer? Você fala, pô, não vou A pra lugar nenhum. relação foi muitos anos, porque eu comecei com 8. Com 9 eu já era profissional, entre aspas, né? Eu já cantava em rodeio, fazia abertura pra essa turma toda aí. E já faltava, às vezes, na escola 2 meses, sabe? Porque eu ficava viajando. Mas já Isso é conseguia relação. ganhar alguma coisa? Já tinha cachê? Ganhava pouco, mas ganhava alguma coisa, assim, até pra estimular, né? Assim, eu não via a cor do dinheiro, não, mas alguém via. Aí ajudava em casa. Porque o que acontecia? Como os meus pais venderam tudo que tinham pra vir pra São Paulo, pra investir nisso, onde eu ia, eles iam pra fazer, ou um ficava na portaria, o outro ajudava a arrumar um camarim, sabe? Então fazia esses freela, assim. E eu era o cachezinho mais alto da casa, entendeu? Então, naturalmente, era o que acontecia. Meu irmão, com 15 anos, falou que a gente chamou a gente de doido. Ó, eu não vou ficar nesse lugar, não. Eu quero ser assalariado, vou voltar para Minas Gerais. Voltou sozinho. E os doidos ficaram aqui em São Paulo. Ficou em São Paulo, você ficou morando mesmo? Morando e transitando, né? Porque morava num barracão de 2 cômodos, com teia de amianto, cheio de barata. E no mês seguinte conseguia mudar para um melhorzinho de 3 cômodos, barata. Passava para o outro de 4 cômodos, barata. Sempre tem a barata e a lesma na minha vida, assim, se eu contar. Porque os lugares eram muito simples e tem sujeira, não tem jeito, Não tinha né? condições. Né? Não tinha condição. Mas eu conto isso por quê? Porque marcou, né? Os hotéis que eu fiquei, a comida ruim. Então, se falar de relação, foi desde os 9 direto, 9, 18. 18 eu dei uma parada, que eu dei uma pirada, né? Pirada mesmo, eu chamo de pirada mesmo, porque era humanamente impossível viver daquele jeito, eu não tive vida social. Hoje eu entendo, depois de muita análise, de muita terapia, que realmente foi um sistema, foi um conjunto de coisas, fatores. E o fato de não ter dado certo, porque aos 9 eu pensava assim, bom, se eu comecei cedo, eu vou dar certo cedo também. Engano seu. 18 anos, a coisa não tinha acontecido, eu estava com uma mão na frente e outra atrás. Voltando para Minas Gerais, duro. Minha mãe separou do meu pai, cada um foi morar numa casa, porque a gente não tinha condição de ter uma casa. Aí eu fiquei deprimida até os 21, 22 anos. Você vê que foi muito tempo em cima de um sofá tremendo, com crise de pânico. Inútil, sem cantar, sem fazer nada. E comecei a fazer um cursinho de secretariado, fui fazer... Verdade, você ralação, falou desse gente, curso. ué. Fazer os cursos de departamento pessoal, passei na datilografia, tirei A. Sou datilógrafa. E aí eu comecei a namorar e ele me estimulou a voltar a tocar. Aí como eu tinha trauma de tocar no final de semana, porque eu sempre trabalhei no final de semana, eu trabalho de segunda a sexta. Só que aí eu descobri que no sábado o cachezinho era melhor. Então aí eu comecei a trabalhar de terça a domingo, praticamente. Você trabalhava nos onde? botecos. Eu fazia bar, restaurante, kitnet. Eu só não fiz puteiro, porque eu sou uma dama. Sei que muitos artistas, muitos sertanejos fizeram. Não fiz nem velório, mas o resto tudo eu fiz. Shopping center, sushi não sei o quê. Isso é BH? Belo Horizonte. Você pegou aquele roteiro todo que músico de BH faz, é isso? Eu fiz muita coisa, mas eu fiz barzinhos bem pequenos mesmo, assim. Tem uns shoppings, inclusive, que até me devem, não me pagavam. Bom cobrar aqui. Não, vamos cobrar. Na verdade, já fiz. Eu não vou falar o nome do shopping, não, porque nem sei se existe o shopping. Mas eu lembro que eu cantava na praça de alimentação 2h30 por R$40 e não me pagaram. 2 apresentações. Você sabe. Eu não vou falar, mas você sabe. Você sabe que é. E aí, no sábado, eu ganhava um pouco melhor, eu cantava no Yacht Club. E também tinha umas churrascarias que eu fazia, aí era 100, 120. O pessoal que acha que cantor de churrascaria nunca vai ser nada, né? Então, não dá pra mas eu diminuir sofria. ninguém, né? Eu sofria porque eu lembro que eu tinha as crises de choro, que eu chegava em casa, assim, deitava no colo da minha mãe e falava assim, mãe, será que eu vou ser caixa de som a vida inteira, mãe? Porque é trânsito, né? É nego de biquíni comendo com um espetinho, passando sua frente ali, curtindo o sol e você tocando, ou na churrascaria com alguém passando de um lado pro outro com o churrasco. Às vezes não dava o churrasco, às vezes dava o churrasco, aí tinha às vezes uma gorjetinha, porque eu cantei uma música em inglês, aí eu cantava música em inglês, investia nas músicas em inglês. E eu cantava de tudo, eu só não cantei bossa, samba e reggae, sabe? Mas o restante, desde Alanis Morissette até, The Who, tudo eu cantei.
em boteco, assim. Foi uma baita de uma escola. Aí, depois dessa época, eu fui para uma banda em BH, eu fiz Chevrolet 38, que era uma banda de baile, aí era 4 horas. Aí usava longa, cantava Whitney Houston e tal. E em seguida fiz uma outra banda, participei da orquestra com o Marcos Viana, né? Orquestra transfônica. Aí cantava Eu Vou no Passo do Cavalo Baio, que era tem trilhas de novela, que também foi uma baita de uma escola pra mim. E foi quando eu entrei em América. Ah, tá. Meio Nossa, que, aí o eu fui, caminho é comprido. aí eu fui, isso foi 2005. A América é 5, né? 2005, que eu entrei com Ave Maria Natureza, que foi ele que inclusive fez a versão de Ave Maria, para Mãe Natureza, para Mãe Terra, falando uma outra linguagem para eu cantar. E aí eu comecei nas novelas. Em 2006 eu fui para Páginas da Vida com Dust in the Wind. Nós entendemos que eu precisava fazer um projeto e de repente para registrar essas músicas que eu cantava no boteco, sabe? Que eu já fui migrando, né, do boteco pra... E eu fui fazer narração também, sabe? Essas de lojas... Ah, você fez? Fiz muito pra rádio. Eu vivi disso um tempo, junto com a orquestra. E aí comecei a fazer meus showzinhos. Em casamento, a coisa... Aí tinha uma bandinha, já tinha uma coisa um pouco mais estruturada que eu conseguia pagar as contas em casa, entendeu? Tava uma coisa mais estruturada, assim. E aí eu fui em 2006... 2007 eu ainda fiquei ali na batalha. 2008 foi quando o Daniel Silveira, que eu tenho que fazer essa homenagem eterna gratidão a ele, porque foi ele que lutou por mim lá dentro da Universal. Ele viu um vídeo de 1 minuto e 32 de Pássaro de Fogo, que eu tinha feito voz e violão no estúdio. E aí ele me chamou para uma entrevista. E de cara, tipo, acho que 2 semanas depois eu já estava contratado pela Universal em 2008 e não lançamos em 2008. A gente gravou em 2008 e resolvemos lançar em 2009, quando eu entrei em Paraíso como tema da protagonista, da Santinha e do Zeca. Que aí a música era bonita demais, né? A música aí, era bonita que demais. é Modéstia à parte, foi um negócio. Aquilo para mim foi um acontecimento, porque aquela música... Eu acabei fazendo amizade com um grande amigo do Marcos, que é o Santini, se ele estiver assistindo, um beijo para ele. E num dos papos que a gente teve, ainda é época de MSN, que a gente conversava, teclava e conversava pelo telefone, eu tive a oportunidade de contar minha história para ele. E aí um dia ele me presenteou com uma poesia que falava daquela menina, Paula, que veio do interior, que cresceu nas margens da Serra do Cipó. E aí ele escreveu aquilo. E eu estava preparando para sair, para fazer compra, não sei, com a minha mãe. Eu falei assim, mãe, eu vou ficar. Sempre a mesma história, né? Plim, deu aquele estalo. E eu peguei aquilo lá e musiquei aquilo lá, sabe? E dei o nome de Jeito de Mato, porque ela já era Jeito de Mato desde o momento que eu li a primeira vez. E tem uma mulher na nossa família que falou uma vez, até interessante, isso eu nunca falei em entrevista, que eu ia ser reconhecida primeiramente por uma poesia. E eu dei risada dela, porque poesia, né? No momento que nós estamos vivendo, uma poesia, mas poesia cantada. E foi isso que ela não falou. E foi realmente a música que me levou para o grande público. Pelo menos a minha voz foi Jeito de Mato. A primeira gravação era com o Almir? Era. Já foi direto com ele? Já, e ele topou de cara. Outra pessoa também que me ajudou muito. De cara ele topou. Eu era apenas uma cantora independente, mais uma cantora sertaneja ali na batalha. E ele foi... Aquela participação realmente foi crucial, assim. Porque, primeiro que combinou super, né? Tem Sim. tudo a ver. E teve uma época que as pessoas até brincavam que eu era só um missáter de saia. Longe de ser, imagina, tocar viola daquele jeito. Mas eu tinha muita afinidade com o som dele, tenho ainda, né? Foi uma das minhas grandes inspirações, ainda é. E acabou acontecendo, deu certo, assim. E a música tocava inteira, né? Imagina, 4 minutos e cacetada e tava lá. E a gente a forma de gravar também foi super interessante, foi tipo de Beatles, né? Ele não curte muito gravar com clique, né? E eu sou rainha do clique lá de casa. E eu sei que, Pulinha, pitando aquele cigarro no pai dele. Vamos tocar aqui nós dois. Você senta aí, nós vamos nós dois ali e tal. Puxou o solo, vazamento pra tudo quanto é lado. E pronto. A versão que a gente conhece foi assim? Aham. Sem clique, os dois juntos e assim, vazamento, e errou, tudo de novo. Errou? A moda tudo de antiga novo. ele fazia. Errou, tudo de novo. Então ali foi
Foi uma das vezes. Mas eu achei que deu muito certo. Foi muito Não, bom. foi... Tudo modéstia à parte. Essa coisa de a gente falar do trabalho da gente é muito decente. Ainda mais com a imagem que as pessoas têm de mim, né? Ah lá, tá achando que... Não, gente, eu não estou dizendo que... Eu estou dizendo que eu acho. Eu sinto isso. Eu gosto do que eu fiz. Eu acho que foi bem feito. Eu acho que foi original. E é por isso que eu acho que toca as pessoas. Quem é do interior sabe, sente. E quem não gostou também... Foda-se. Você percebe... Porque, assim, quando você aparece, tinha um movimento universitário aparecendo muito forte, né? Era uma realidade nova, Sim. da qual você não fazia parte. Você não fazia aquele tipo de música. E nunca fiz, né? Nunca fez. E não só isso, a sua música aparecia totalmente na contramão naquele momento. Totalmente. Que essa menina agora eu queria cantar Música coisa meio lenta. poética, de fazenda. Isso. E eu ouvi muito isso, enfim, foi uma conversa muito presente na época. Uhum. Quando é que você sacou que tinha alguma coisa acontecendo? Porque você falou, O Jeito de Mato já era a sua terceira novela. Já era. Mas ninguém conhecia meu rosto. Então, eu me lembro, Paula Fernandes. Quem é Paula Fernandes? Esse era o nome. Exatamente. É. O que aconteceu? Você lembra de algum momento, de alguma época que você fala, pô, acho que tá acontecendo alguma coisa na minha vida aqui? Eu lembro e todo mundo lembra. Foi um momento que eu cantei com o Roberto Carlos na praia de Copacabana. Antes disso, era realmente... já tava rolando, mas... Tava rolando um burburinho, eu cantei com ele no aniversário dele, né, de carreira. E os artistas, eu percebia que já tinha, sabe, uma movimentação, uns comentários. Lembro o do pessoal Zezé da falava de gravadora, você, o Leonardo, Menotti falava o Menotti, o Zezé, o Leonardo e tal. E quando eu cantei com o Dominguinhos, eu soube que no camarim tinha uma TV. E normalmente fica aquele bate-papo, ninguém tá prestando atenção em nada, né? Pararam pra ver. E aplaudiram quando eu terminei. Eu soube disso. Então isso pra mim foi muito... Aí foi um reconhecimento. E olha que eu não tinha acontecido ainda. Eu era apenas uma cantora do interior, cantando na contramão, compondo na contramão, no ritmo da contramão mesmo, porque era tudo lento, música romântica, instrumentista, né? Até o jeito de tocar canhota, tudo na contramão. Pra você ver. Tudo errado. Tudo errado, tudo errado. E aí foi quando eu tive uma outra apresentação com o Roberto, e o Roberto me convidou para cantar com ele na praia de Copacabana. Ah, porque esse Emoções Sertanejas, que estava de amarelo, não é? Tava, Cantou com o igualzinha a Dominguinhos, da Bela é Fera. que é das melhores faixas que ficou na gravação, incrível, assim, que toca na rádio até hoje, aquela gravação. Eu acho maravilhosa, a Eu música é também. incrível, né? Meu Mas Deus. se bobear, a melhor versão dessa música Foi até um- hoje, Ah, nossa, mesmo com muito o obrigada. Roberto, Muito obrigada, ele deve muito concordar, obrigada. porque ficou muito bonito. Nossa, eu amei também. E assim. ela foi antes do especial de fim de ano. Foi. E aí depois a gente esteve junto num outro evento e ele me convidou no camarim. Eu acho que eu vou te convidar. Foi assim? Especial de fim de ano, qualquer ano desses. Qualquer momento desse. Um ano que você me chamar, eu tô dentro. E ele acabou chamando naquele ano, foi 2010. E eu desci do palco do Roberto já sendo reconhecida na recepção. Foi quando eu vi que realmente minha vida mudou. Mas aí depois eu lancei o DVD Paula Fernandes ao vivo e comecei a ver os piratas na rua. Aí eu vi que tinha mudado Sucesso. mesmo. Aí eu vi Nossa, eu fui nesse DVD, foi aquele DVD em São Paulo ali, né? Foi, a gente gravou para 200 pessoas. Eu tava lá. Com um cenário que foi ridicularizado. Lembro bem que o povo falava, poxa, tá parecendo carro alegórico. Eu falei, gente, mas é minha alma, é isso aí, eu sou a árvore, eu sou um balanço, eu sou uma luminária. Ah, não, mas vamos fazer umas gaiolas. Eu falei assim, mas eu não prendo passarinho. Quer dizer, a gente realmente arriscou ali e deu uns pau lá com o negócio de figurino, porque eu queria usar corcelê e não queriam deixar eu usar o corcelê, o tal do corcelê. Gente, eu era aquilo. Que rendeu pauta pra caramba. Pauta depois, né? demais, porque era brega, porque era cafona, porque era isso, era os cambal, e eu alcançando tudo que eu queria. E aquele DVD vendeu muito em uma época que nem vendia mais, né? Exatamente, Ele mas foi o que eu te bateu lá. falei. Na hora que eu vi que tava vendendo na rua, que até pilhas e pilhas do DVD da Paula Fernandes, e você passa aquelas lojas de TV e tá tudo passando seu DVD, aí você vê que a coisa mudou. E foi incrível. Foi... Esse DVD foi gravado depois do especial de fim de ano? Foi, acho que sim. Não sei se a gente gravou antes e lançou. Não, foi depois sim, porque eu pedi a liberação de costumes.
pra ele. E ele liberou, o Roberto liberou. Pô, só faltava não liberar também, Não, né? mas ele podia não Podia não liberar, liberar. gente, ué. Já convidou ali? Nossa, aquela música é maravilhosa. Você, quando... Você até brincou que foi reconhecida logo depois já Foi, da na recepção do hotel. O que aconteceu ali, você acha, logo depois? Porque foi no final do ano. O ano já vira diferente pra você? Já virou, porque foi um portal também. Tinha um delay, né? Então, na hora que eu entrei na recepção, eu tava cantando. E eu parei pra me ver. Ah, tá. E aí, quem parou pra ver eu tava trajada, tava com a roupa ainda tinha descido o palco, eu atravessei a rua. Aconteceu alguma coisa ali que foi muito grandiosa. Foi emocionante. Foi um portal mesmo. E eu agradeço todos os dias da minha vida pela oportunidade que o Roberto me deu. Porque as pessoas conheciam minha voz, mas nunca tinham visto o meu rosto. E aí criou aquele burburinho todo, que eu tava namorando o rei, que Isso, não sei aí o foi. quê e O pessoal tal. aproveitou. E talvez você tenha percebido, final de ano, não tem notícia pra dar. Entendeu? Ou acontece alguma tragédia, eu não tenho o que cobrir. Que horror. Pô, surgiu um namoro desse, Não, tá vendo? né? E é assim, eu acho que as pessoas são muito carentes de... Não sei se estão hoje nos tempos modernos, mas parece que sempre foi moda, né? O conto de fadas, esse encontro de artistas Sim. e tal. Mas nunca rolou nada. Eu encontrei com ele pouquíssimas vezes. E as vezes que eu encontrei, ele me deixou super à vontade para escolher as músicas. Pô, a gente passou nos ensaios. Ele chega, eu não sei se você já deve ter estado com ele algumas vezes. Mas eu Já não fui em show, mas não conheço. Quando ele entra, é uma entidade, é um negócio, você fica paralisado, assim, sabe? O Roberto, realmente, ele é um ser de luz. E esse ser de luz me deu uma oportunidade de ouro. Ele jamais teria assinado embaixo em algo que ele não acreditasse. Então, ele me deu... ele me validou, sabe? Então, aquele momento realmente foi mudar a virada de chave. Porque aí já veio o DVD, todo mundo já sabia que era aquela menina que tinha cantado na praia, né? Entre burburinho ou não, sabia que ela tinha talento. Porque eu fiz pesquisa de mercado, Pionte. Eu fui para o mercado para saber onde são os pontos fortes, os fracos, os médios, onde é que eu estava errando, onde é que eu estava acertando. E isso as pessoas não têm o que dizer. Essa menina, ela tem talento. E eu saí dali com toda a minha bagagem pronta para o que vinha, sabe? Achava que estava pronta. Né? E aí, tem um DVD que, assim, aí é brincadeira, né? Aí foi uma atrás da outra. Foi. E o que eu acho que é uma vantagem muito grande, a maioria é composição da Paula Fernandes, Sim, né? 98% sempre foi. E eu tive o prazer de estar em várias novelas também. Mas ali, quando você começa a ter sucesso, já tinha música sua rodando. Com o Vitor e Léo, Tinha. já tava fazendo sucesso já, né? Tava, porque eu acho que Vitor e Léo gravou Meu em Você em 2006, não tenho certeza. Ah, já era lá? Foi Sem Você É verdade. e eu Meu em Você. Me deram esse presente e eu vivi de Meu em Você um tempo. Eu paguei conta. Deu tempo de chegar o dinheiro. Porque Deu. tem toda uma demora, né? Até chegar. De 3 meses, mas eu vivi eu mantinha a casa com o Meu em Você. Você conhece os dois antes deles serem sucesso também? Eu conheci o Vitor e Léo, eu tinha 17 anos. Foi quando eu fiz o meu primeiro contrato aqui em São Paulo, que foi uma barca furada e nós estávamos juntos nesse barco. E aí, eu lembro direitinho do dia que eu os vi a primeira vez. Eu entrei na van e estava lá, o Vitor e o Léo, e eu já tive uma mega de uma afinidade com o Vitor na época, e ele me ensinou a jogar xadrez. Eu lembro que a gente começou a viajar muito junto, e ele contava as histórias dele, eu dava risada pra caramba, que são 2 piadistas, ele mais ainda. E eu tenho muito carinho porque nós crescemos, né? E eu vi eles decolando, assim, a coisa acontecendo pra eles de uma forma estrondosa. E aí ele falou, eu posso gravar, Meu em Você? Eu disse, como assim? Eu vou gravar minha música? E aí Deu uma ciumeira? Você ficou meio preocupada? De Não, jeito você gostou? nenhum, não. Tem gente que fala que eu sou ciumenta, porque eu gravo só as minhas músicas, e não é isso. Foi naturalmente acontecendo, porque eu tinha muita coisa guardada, né? Foram anos escrevendo. Então, por mais que eu ouvisse canções naquela época de outros compositores, o projeto pedia a Paula. Pedia que fosse a minha alma, a minha essência. E eu segui a minha intuição, eu segui o meu espírito, o meu instinto, eu segui a mãe que eu tenho aqui dentro, entendeu?
E aí, assim, as coisas foram mudando, o mercado vai mudando, o sistema vai mudando, o paladar ou essa coisa musical vai mudando das pessoas, o que é natural, né? E eu vivi ciclos, e estou vivendo ciclos ainda. Mas eu acredito que de todos eu esteja vivendo o melhor, porque hoje eu tenho a oportunidade de viver também, né? Eu já não estou mais naquela loucura de 220 apresentações no ano, que foi o que aconteceu comigo em 2011. E experimentando a rotina, né? Experimentar, ter um tempo para fazer uma atividade física, experimentar dormir uma boa noite de sono e, ao mesmo tempo, ter o prazer de estar no palco com os meus fãs e curtindo os meus fãs, curtindo aquele momento que é tão precioso, que é tão valioso, entendeu? Eu te conheci, pessoalmente, num show em Marília. Acho que foi 2010 ou 11. Foi num show assim. Eu tinha acabado de entrar no UOL. Cobria pro UOL, tinha um blog no UOL. Sei. E ninguém conseguia falar com você porque não tinha agenda. Assim, a Paula vai atender quando ela parar. E a imprensa querendo, pô, quem é essa Paula, quem é essa menina? E aí, como eu conheci algumas pessoas de bastidores que trabalhavam com você, eu falei, eu vou conseguir, eu acabei de entrar, eu tenho que mostrar que eu conheço, não conhecia ninguém. Aí eu fui, me ajuda. Aí um dia alguém falou, se você for pra Marília, tal dia, a gente consegue te atender no quarto. E você não pode falar que foi no quarto porque ela não atende ninguém. Aí eu te conheci, um dia tava toda a sua equipe, a gente tava num quarto, falou, ó, grava aí logo e... Foi, eu lembro. Lembra disso? Você ainda tinha cachinho. Tinha cachinho, cabelo comprido. Eu lembro. E foi num show que a gente não foi pro camarim porque choveu, o camarim era debaixo do palco, teve que mudar acontece às vezes, né? De ter que pegar quarto, palco, quarto, né? Que não tinha condição ali, choveu, mudou até o lugar do show. Desse dia. E aí nossa entrevista foi muito boa. Foi muito legal. Foi muito legal. E pra mim foi muito bom profissionalmente porque ninguém tava conseguindo, porque você não parava. Mas você tem que explicar para os seus telespectadores por que não conseguia. Porque senão a gente vai entrar naquela mesma história. Ah, porque ela não atende ninguém. Não atende ninguém, me atendeu e não me conhecia. Foi. Vai. Gente, vamos falar disso ainda. Quando que isso vai acabar? Não, até hoje ainda tem os zoom que eu não atendo, né? Eu atendo todo mundo. O problema é que naquela época era 400 Não, era bizarro. É bizarro aquilo lá, não tem E eu ia jeito. te perguntar disso um pouco. Você até, antes do Roberto Carlos ali, tinha uma vida comum. Eu te conheci, na verdade, olha lá, eu te encontrei na calçada do Villa Country um dia. Você podia andar normalmente. Um ano depois, você não podia pisar ali. Exatamente. E era muita agenda, muita gente em cima, imprensa, fã. A sua cabeça conseguiu entender isso logo? Ou foi... Você sabe por que eu tô te perguntando isso? Recentemente a gente tá vendo tudo que tá acontecendo com a Ana Castela. Sim, E aí eu até eu sou participei uma pessoa, inclusive, que estou observando bastante o trabalho. Porque eu me lembro de coisas parecidas, que ela veio aqui tem um ano. Veio de boa aqui, chegou aqui em casa e tal. Hoje ela não consegue pisar pra fora. É uma velocidade... E pergunta se tem agenda. Não tem. Se quiser, vai atrás e vê se consegue. E não é porque ela não quer. E eu sei que tá rolando dificuldade ali pra administrar. Na cabeça, acho que todo mundo. Como é que você administrou? Ela é muito nova, né? Pra ela chegou mais rápido do que pra mim, né? Mas você também era nova e mudou assim, né? Foi uma chave quase. Foi uma chave. O bastidor do sucesso é difícil da gente falar. É difícil, porque todo mundo fala dos louros, né? Todo mundo fala do holofote, fala como é bom, tipo, tal, que eu conquistei o Grammy, que eu fiz isso. Mas pouca gente fala o quão difícil é estar ali hospedando aquele artista que todo mundo quer. Porque debaixo daquela maquiagem, daquele corselet, aquele cabelo comprido, tinha uma pessoa insegura, despreparada para aquilo lá, porque eu me preparei a vida toda, mas nada como viver. Eu tinha meus medos, eu tinha muitos complexos, por isso que eu me montava daquela forma, cada um dentro do seu, enfim. E aí eu tive que amadurecer na frente de todo mundo. Então eu acho que isso foi o mais difícil, porque todo mundo me queria, eu também me queria, e eu não me tinha, sabe? Eu não tinha... Nossa, eu conflitava demais, eu voltava saía daquele tanto de gente que estava ali querendo uma foto e tal, para um quarto de hotel em que era eu e eu muito perdida ali, sabe? Então, eu confesso que foi uma fase de muitas conquistas, porém eu não tinha aquela mente, sabe, aquela pessoa do lado para falar assim,
mais ou menos, porque ninguém sabe o caminho, mais ou menos é aqui, ó. Essa aqui é a hora que você vai parar. Essa é a hora que você vai... Então, eu tinha que decidir o que eu ia gravar, eu tinha que decidir... Tinha produção, tinha gravadora, tinha tudo, mas partia de mim também, né? O que eu ia usar, era eu que fazia minha maquiagem, eu que fazia meu cabelo, eu era... Isso tudo de insegurança, de colocar na mão de alguém e alguém errar. E eu, por medo de errar, errei. Eu tive tanto medo de errar que eu errei. Nessa busca insana pela perfeição visual, a canção. Eu gravava não sei quantos takes para tirar uma música uma boa, não gostava de fazer emenda, nunca gostava, sabe? Então, assim, muito criteriosa, muito perfeccionista, aquilo era muito cansativo, muito cansativo. Falta de maturidade. Então, assim, eu não sei o que a Ana tá passando agora em relação a isso, porque eu não a conheço pessoalmente. Mas, como ela começou mais jovem, ela acertou, né? Mais jovem, vai ter que ter muita cabeça no lugar. Porque quando você volta pro seu quarto de hotel, é só você que sabe o que você passa. Porque tem dia, ainda mais sendo mulher, tem dia que você não tá com saco pra você. Você tá deprimida, você tá com TPM, você tá com enxaqueca. Eu com enxaqueca, então, meu Deus, eu sofri absurdo. Porque era muita luz, muito barulho, muito pedido, muita coisa. Eu queria atender tudo, mas eu não conseguia. E eu deprimia ao ver que as pessoas estavam contrariadas de eu não ter conseguido atender, entendeu? Então, assim, eu aproveito todas as oportunidades que eu tenho de estar diante de um microfone, de uma câmera como hoje, para pedir perdão para as pessoas que não foram atendidas, porque era impossível. Eu sou um ser humano. E esse ser humano, por muito tempo, ainda mais com a agenda que eu tinha desorganizada, porque assim, dá vontade de xingar palavrão. Eu tinha vontade de comprar um mapa do Brasil e dar para aquele ser humano, FDP, que estava fazendo a minha agenda, porque um dia ele me botava em Porto Alegre e outro dia ele botava em Porto Seguro. Como é que você fica bem-humorado fazendo a ponte aérea? Eu tava assim, eu cheguei a viajar, fazer 4 voos, mais 2h30 de carro num dia. Isso não tem humor que aguente. E você vê que as pessoas elas querem estar perto de você. E isso é incrível. Mas como é que faz? Em cima do salto, maquiada, e eu exigente pra caramba, né? Então, eu sofri um absurdo naquela época. Eu não aproveitei como eu gostaria. Eu espero que a Ana aproveite. Que ela tenha um acompanhamento psicológico. Porque vida de artista que está no auge devia ser estudado. Porque é uma... Como é que eu vou dizer? É ser domesticado mesmo, né? Você vira... É quase o que a gente viveu na pandemia, né? Você me perde o controle de tudo, né? Que controle? Que controle? Porque, assim, é o que você quer ser reconhecido. Eu não queria ser famosa. Eu queria ser reconhecida. Mas as coisas andam juntas. Então, eu não fiz por vaidade. Eu quero ser a mais. Isso não. Eu quero ser reconhecida pelo que eu faço. E acho que faço bem. Porque se a gente não acredita na gente, quem é que vai acreditar? E eu acreditava que aquilo era bom, né? Então, se por um lado eu tinha alma artista de criar, de escrever, eu também tinha de empresário de olhar aquilo e falar assim, isso aqui tá bom, isso é legal, isso, o público vai gostar disso aqui. E aí acertei, errei, tropecei, passei ciclo, subi, desci, como todo mundo já sabe. Mas, assim, naquela época realmente foi muito difícil. Muito difícil. Eu me incomodava bastante. Eu sei que você fala nas entrevistas, esse lance de ser antipática, essa fama, sempre toda. E sempre me incomodou porque eu tava do outro lado. Sim. Eu acho que eu te conheci bem no começo do seu sucesso. Eu passei a frequentar, eu cobri, viajamos juntos e tal. Uhum. E eu falei, porra, essa Paula não existe, assim. Essa então, Paula... me responde, o que você acha que causou? Então, O que provocou isso, na sua opinião? Eu acho que tem algumas coisas. Sim. Tem uma vontade de dar assunto, porque Sim. falar mal rende assunto, então tem Lógico. muita gente que vive assim. E eu acho que tem um pouco também de você ter sido a única na época, a única mulher na época. A sua sistema, eu me lembro que o sistema do seu camarim era diferente. Então, assim, eu Tinha um mesmo banheiro químico. eu mesmo que era próximo, eu não ficava no camarim, eu ia depois, que você fazia tudo no processo. Sim. E a comparação era muito ruim pra você. O camarim de Jorge Mateus tem 50 pessoas. Camarim do Fernando Sorocaba, 200 meninos, né? pessoas. Tá todo mundo camarim tomando uma de cerveja menino. e tal. O seu, você tava
Sozinho. Se trocando. Eu acho que isso também... Fala, não, lá não dá pra entrar. E aí, quando você vai juntando tudo... Sim. Mas me incomodava porque eu via você na intimidade e falei, gente, essa pessoa não é assim. Assim, eu conheço. Eu vou incluir alguns fatores. Realmente, foi algo que aconteceu muito rápido, né? Pra mim não foi, porque demorou muitos anos e tal, mas aconteceu muito rápido. O sistema não estava preparado para uma mulher. Se a gente chegava e pedia um piso um pouquinho melhor, porque tem lugar que é buracão mesmo e tal, você tem que ficar ali desviando. Eu usava salto, uso salto até hoje, sempre achei elegante usar salto. Isso aí é particular, porque as meninas de hoje, às vezes, tem algumas que nem usam salto e tudo bem. Aí o contratante já fazia aquele olho desse tamanho e falava assim, mas fulano teve que ontem e não pediu. Porque a gente precisa de um banheiro químico, é uma dama, ela não vai atravessar daqui até lá pra fazer xixi. Não, mas fulano de tal que teve aqui ontem não pediu isso. Então assim, aí os convites, uns convitinhos também. Poxa, porque minha Porsche tava lá em casa, você não foi. Me desculpa, eu tava muito cansada, fui pro hotel. Aqueles não pras cantadinhas baratas, aqueles não sutil. Eu nunca fui grossa com ninguém. Causou um incômodo também, entendeu? Aí é mais fácil falar que é chata, falar que é antipática, que é intocada, porque eu não caí na conversinha. Eu lembro quando você começou a usar aquele sobretudo, pra evitar mão, né? Evitar, o que teve de mão, nossa, meu Deus do céu. E nego, a mão aqui, né? Sim, um monte. Nossa! Aí é difícil. Sutilmente, cordialmente, educadamente, assim. E mesmo assim saiu essa história toda, assim. Mas eu acho que foi um dos fatores também. E a quantidade de gente, a quantidade de demanda. Porque as pessoas não entendiam que, na hora que eu saí dali, eu tinha mais outras 400 na porta do aeroporto, as outras 400 na porta do hotel, as outras 400 na porta da minha casa, as outras 400... Alguém vai ficar contrariado, então, de novo. Eu peço perdão para quem eu não pude atender. Realmente era impossível, era humanamente impossível. Tanto é que, assim, as demandas, as coisas vão mudando, tá totalmente diferente hoje, que eu tô vivendo o sucesso para mim, mais calmo, fazendo os meus shows, voltando para casa, tendo vida social, tendo tempo para fazer um churrasco, porque eu não tinha, sabe? Equilibra. Aí, muito melhor. Agora tá muito melhor, entendeu? Eu comentei no início, você fez uma turnê na África em 2014, se eu não tô errado, 13 ou 14, ou 12. Não lembro. 12, 13 ou 14, tô mal. Não, foi 14. E eu fui cobrir, que foi Angola, Cabo Verde, e foram 2 shows, eu acho que em Cabo Verde, que foi sensacional. Nossa. Eu não conhecia Cabo Verde, e você era totalmente conhecida lá, não sei se você sabia. Cheguei, tomei um susto. Eu não sabia que eu era tão eu conhecida. falei, caramba, eu lembro do CD pirata vendendo no caminho do aeroporto pro hotel. E eu me lembro de eles cantarem música por música, lado B, lado C, música antiga, as primeiras, todas. Teve um show que saudade que a gente ficou preocupado com a grade, lembra? Que era uma loucura tão grande das pessoas. Falou, vai morrer 8 mil gente pessoas aqui. na cidade. E as não 8 cabia, mil estavam lá. E aí tinha fila de menina e fila de menino. E não tinha um guarda, Isso, nem um segurança. Todo mundo em fila. Eu desci do palco, fui na grade, as pessoas incapazes de fazer qualquer gesto que pudesse me machucar. Foi muito diferente, né? Nossa, aquilo ali foi maravilhoso. Eu tenho tanta saudade daquele dia. E tem você fez 2 shows em Angola. Um pro pessoal muito rico, para aquele hotel, lembra? Chique, que era coisa de gringo e tal. Foi. E um popular mesmo, foi no estádio. Nossa. E os 2 entupiram, isso que foi legal, Entupiram e me fizeram chorar. Nossa, eu tenho uma filmagem desse... Eu tenho uma foto muito legal da traseira do palco. Era muito humilde, né? Era uma coisa impressionante. É o bastidor, né? A gente Se eu tá achar ali essa pra foto, fazer... eu vou postar aqui. Por favor. Foi muito legal. Foi muito legal e eu tive a oportunidade de voltar. E fiz Moçambique, né? Você foi depois? Nossa, também foi incrível. Ali eu tenho um público muito, muito, muito querido que me abraça sempre. Assim, tenho muita vontade de voltar. Temos umas histórias que não podem ser publicadas dessa viagem, porque nosso passaporte demorou um pouquinho, às vezes, né? Um pouquinho, a gente achou que nunca mais ia voltar pra casa. Demorou um pouco para entrar no país. Muita gente envolvida. Nossa, muita. Tem umas coisas. Depois saíram umas notícias, a gente ficou sabendo. Nossa, meu Deus, que risco. Pelo jornal. Riscos. Mas foi muito legal aquilo lá. Passou. A gente falou dos primeiros sucessos daquele disco, que é tudo Paula Fernandes.
Só que tem uma frase que vai se entregar pra mim, que é a abertura do Pássaro de Fogo, que virou quase um bordão, porque a colocação que você faz da voz, mais ela ser o início da música... Sem instrumental, sem nada? Começa daquele jeito. Saiu como essa música? Surgiu como essa música? E essa frase, você imaginava que teria tanto impacto com ela pronta depois, num show? Então, eu não vou dar nome aos bois. Na verdade, se vocês quiserem saber pra quem eu fiz a música, é só ler meu livro. Que está ali atrás, Tá inclusive. ali atrás, Pássaro de Fogo, minha história. Eu tinha uma paixão platônica por uma certa pessoa. E eu fiz Pássaro de Fogo para essa pessoa. E eu lembro que eu tive a oportunidade de mostrar. Eu liguei pelo telefone. Fulano, tudo bem? Tudo jóia? Tá, tudo certo? Tá. Fiz uma música aqui. Mas não falei para ele, que era para ele, né? Lógico, não foi, né? Não. Contei anos depois. Se ele leu o livro, ele viu. Vou cantar aqui. Vai se entregar pra mim. Que isso, Pulinha? Já arrepiei aqui. Foi assim. Aí eu cantei a música inteira. Não diga que não. Pulinha, tô achando que essa música tá sem refrão. Nossa. Mexeu com o meu brilho. Mas eu fiquei chateada na hora. Eu falei assim, poxa, eu tô achando isso aí tão bonito, né? Ele pôs defeito. Eu fiz pra ele. Tipo, né? Pensei na Mas cabeça. você não contou, faltou contar. Não, faltou contar. Você tem que fazer um negócio mais Alanis Morissette. Ele não sei nem se ele lembra disso. Aí eu desliguei o telefone, mas possessa. Mas ele me deu um presente, porque na hora que ele me desafiou, foi a hora que ele mexeu com o meu brilho. Falei assim, é agora que eu vou fazer, vou entregar um negócio legal. Tão longe do chão. Foi a hora que eu... Agora tá pronta. Ah, faltava essa parte. Terei os teus pés. Foi a hora que eu fiz o refrão, né? Fiz o refrão da música que marcou super também. Mas o Vai Se Entregar pra mim foi um negócio que foi acontecendo naturalmente, como um desabafo, como uma declaração. Foi pra pessoa mesmo. Foi pra pessoa mesmo. Pensando na pessoa. Foi pensando. E eu fiz ela no masculino. Quero ser o amor bandido, né? Mas é como se fosse ele cantando pra mim, ou vice-versa, mas eu fiz ele. Na verdade, eu não sei explicar por que eu fiz pra homem cantar. Foi. Foi. Você vai contar ou vai deixar guardado pro livro? Não, pode ler o livro lá, gente. Vou colocar um link para vendas aqui. Por Tudo aqui. favor. Compre o livro. Pássaro de Fogo, minha história. E aí, depois, eu tive a oportunidade de fazer o livro, até porque eu queria muito desmistificar algumas coisas, sabe? Porque, assim, na era da internet, então, porque naquela época eu não tinha acesso à internet como tem hoje, até para eu poder me posicionar. Então, para contar as minhas verdades... Não tinha defesa, né? Para contar as minhas verdades, eu fiz o livro. Então, quem tiver dúvida das minhas verdades, tá no livro. Porque não adianta eu ficar debatendo, né? Cada coisa que sai. Semana retrasada saiu que a Paula Fernandes pede uma cama de casal no camarim. Essa é fantástica. Essa eu gostei. Incredible. Essa eu quase postei. Você quase postou. Quase. Não, eu vou... Então, assim, para desmentir coisas toscas como essa, aí eu fiz o livro, escrevi, olha, esse aqui sou eu sou desse jeito, não aconteceu dessa forma como as pessoas acham ou falam que aconteceu, foi para vender folhetim mesmo. Eu tive a oportunidade de falar um pouco do que eu passei, das minhas histórias, da minha verdade, né? Eu acho que isso é muito importante. Mas de vez em quando aparece um louco aí falando essas coisas. Aí o outro falou que foi uma cruzada de pernas que me deu sucesso, né? Então, por favor, cruza suas pernas aí, você vai ter sucesso. Agora você cruza a perna de novo. Foi fácil até então, né? Você falou antes da Jeito de Mato, que inclusive virou nome de seu escritório, enfim. Um nome que ficou na sua vida e vai ficar, né? Sim, para sempre. Foi totalmente de inspiração? Você tinha conversado? Você estava sentado escrevendo e saiu? Então, foi como eu te contei. O Santini, Maurício Santini, num dos papos que eu tive com ele, ele escreveu uma música para aquela menina, Paula Fernandes, do interior. E eu dei o nome de Jeito de Mato. E musiquei a melodia é mais sua? A melodia é minha. Porque quando e fala alguns complementos, mas a letra é dele. Estrada de Pedra, né? Estrada de Pedra. Que é muito bonito, não só a frase, mas o rumo que toma a melodia, né? Então, cascalho, né? É e a Jeito de Mato sou eu. Puta, que coisa, não? Que
De o onde é nome, que né? vem esses olhos tão tristes? Vem da campina onde o sol se deita, do regalo de terra que o seu dorso ajeita. O regalo de terra é um morrinho, né? Que você deita. E dorme serena no sereno e sonha. Essa letra que você falou é dele. É dele, mas sou eu. É, entendi. É Ele sua escreveu, vida. sim, ele escreveu a poesia para Paula. Agora eu vou falar da melhor música da carreira da Paula Fernandes, na minha opinião, lógico, Ê, que eu já te falei é isso Céu muito Vermelho? tempo atrás. Que é a Céu Vermelho, como ela já sabe. Que desde o primeiro dia que eu ouvi, eu falei, puta, não é possível. Eu me lembro que você gravou essa música no disco de estúdio e gravou no DVD do Rio, né? Foi. Tem duas versões. Foi. Não, nossa, não tem essa. Lembra que eu te falei que tô Sei, não, já? mas eu lembro. Não Tem no sei, estúdio. eu acho que foi. Aquele disco que você tá. Que tem bem o seu rosto assim, bem de perto. E o DVD do Rio. DVD que você do Rio. tá cantando Tá. com o cavalo na frente. É, o cavalo que fez cocô no palco. Exatamente. Ele tá dando Exato. trabalho bem durante essa Você música. sabe que eu fiz uma matéria com a Shania Twain recente, né? Ela não pôde ver o Brasil, mas estava lá virtualmente. E ela também teve a história que o cavalo fez cocô no palco. Ah, é? É, isso é coisa de virginiana que gosta de cavalo. É. Não, e é bom que do Rio foi muito legal e saiu muita notícia do cavalo. Saiu Você acha que ia sair? A gente leva 6 meses para lançar uma música e leva 1 segundo para ter uma notícia dessa. Bombando na rede, né? Normal. Mas onde que a gente estava? Céu Céu Vermelho. Vermelho. Céu Vermelho, eu fiz... É uma toada, né? Eu fiz essa composição meio que imaginando cantar com o Sejão. Acho que ele nem sabe disso. Tem que contar isso pra ele. Eu ouvi música sertaneja de boa qualidade, daquela época que a música de raiz mesmo, sabe? Desde que eu entendo por gente. Isso tá dentro do meu... Tá correndo na corrente sanguínea. Tá correndo na veia. E aí, eu queria muito... Querer é diferente... Como é que eu vou explicar? Não é que eu queria compor alguma música que fosse antiga. Ela nasceu antiga. Entendeu? Era uma música nova, velha. É isso. O jeito de explicar. Eu acho muito bonita a letra. Eu amo o também. tema dela. Você pode fazer só o refrãozinho, pra quem não... Tem que lembrar. O início é: oh, minha linda, olhe bem pros meus olhinhos, tão rasos d'água, de emoção por te encontrar. A cada passo que perdi pelas estradas, na vontade de chorar, mesmo distante não saiu do pensamento aquele doce do teu mel, do teu beijar. Lembro do tempo em que amávamos baixinho, pra não deixar nenhum lençol desafinei, pra não deixar nenhum lençol nos invejar. É porque eu tô tentando lembrar a letra. Desde o momento em que nós nos separamos, eu viajei no céu vermelho do penar. A cada passo... Esqueci. Agora peço, então... Perdão, tá vendo? seu A carinho. compositora esqueceu a letra da música. Mas é muita música, né? E é muito bom que você se corrige em qualquer lugar, né? Mas eu desafinei. É muito bom, ninguém faz não, isso, né? Na verdade, o desafinei foi mais por não lembrar a letra. Me Não, mas perdi. E a melodia dela também é toda cheia de nuances, assim. Sim. Mas eu gosto muito. Eu acho muito bonita essa dela. música. Em outros tempos, eu ficaria bastante chateada comigo, que eu errei. Mas Hoje eu essa já sua não fico correção é muito você também. Hoje tá um pouco mais... tô um pouco mais relaxada. Você tem uma coisa... Você pegou o auge, né, ou o início desse negócio de hate de internet, né? Essa nossa época, se fosse falar em outras palavras, é o hater hoje que xingava e falava um monte. Saiu uma notícia embaixo. O à era toa, tudo. né? O à toa. Se fosse hoje nessa estrutura, acho que não dava conta, né? De tanta gente Você já pra pensou? xingar. Como é que ia ser, hein? Eu acho que talvez que eu não tivesse a fama de antipática. Você podia Porque responder, aí eu ia poder né? responder. E os fãs brigavam, defendiam. Então, na época, não tinha muito o que fazer. E foi assim, tipo, era a época que 98% da população sabia da existência da Paula Fernandes, né? Mas não tinha rede social para eu poder me defender. Eu falei assim, gente, não, peraí. Porque dizem que a Paula Fernandes toma banho só de água mineral. Pai eterno, viu, gente? Até pouco tempo tomando banho de bacia, sabe? Caneca, porque não tinha condição, que esse chuveiro que você coloca água de fogão a lenha. Ah, não. Aí e não tinha como responder. Eu já te contei que a gente encontrou o galão de água mineral no banheiro? Não. Nossa, bicho. Aí eu cheguei pra a Cíntia que trabalhava comigo na época, Cíntia, pega esse galão de água, leva na recepção,
pergunta pra que é, em alto bom som, porque, pô, pra o pessoal se tocar, que não tem sentido. Tipo, uma caneca e a... Levou. Moça, de 22 litros. Pra que isso aqui lá no quarto da Paula? Ah, me disseram que ela só toma banho de água mineral. Moça, não precisa. A Paula vai tomar banho normal, igual todo mundo. falou Ó, na Cíntia, não falar que passei falta uma... dente. Não falar que falta dente, mas falta cabelo. E a empregada ali de casa, outro dia, a menina nem trabalha mais. A menina me vê, pra cima e pra baixo, entra na piscina, sai secando cabelo, aquele negócio todo. Ela chegou pra minha mãe. Então, dona Dulce, porque eu soube que a Paula era careca, né? Era careca. Entendeu? É assim que eu vivo, gente. A empregada lá de casa me vendo é careca. Então, assim, cria uns mitos, umas coisas descabidas. Alguém arranca a costela. Da costela também, a pessoa verdade. tira a costela. Existe isso. Porque eu não faria isso nem todo dinheiro do mundo. Tira, né? Mas não foi o meu caso. Não tirei. Corcelê, truque. Posta um raio-x pra... Não, é que a fininha mas tem truque, a gente... É isso, a alma do artista, tem que ter alguma coisa fantástica, é brilho, sabe? E eu gosto de dizer que as pessoas me criticavam muito, criticavam o meu visual, mas eu alcancei todos os meus objetivos. O meu marketing era muito foda, entendeu? Então aconteceu. Se tava ruim para um, tava bom pro outro. Tem muita gente que sente falta. Eu voltei a usar Conselheiro recentemente, inclusive. Isso é questão de gosto, sabe? Nem Jesus agradou todo mundo, que dirá eu. As pessoas não gostavam, é isso? Falavam que era brega? Falavam que era brega. Algumas vezes eu tava mesmo. Não, mas... Eu tava. Mas também é querer demais, né? Você tira uma mulher, uma jovem, que saiu de uma roça, que eu morava na roça. Eu não sei como é que é o lance da Ana Castela lá, porque eu sei que ela é da roça também. Mas onde eu morava, não tinha nem luz elétrica. Não tinha privada dentro do banheiro. Agora você quer que essa pessoa que saiu desse lugar entenda de moda? Meu bem, tá querendo demais, né? E eu fui aos trancos e barrancos ali, tentando me adaptar. E eu tinha um personagem. Eu tinha aquela Paula Fernandes dentro de mim que tinha um cabelo comprido, que disfarçava os olhos pequenos com muita maquiagem, que eu gostava, porque meus olhos são pequenos. Hoje eu assumo muito mais os meus olhos. Eu fui vencendo os meus complexos diante do público e fui despindo aquela Paula. É lógico que eu tenho vontade de deixar meu cabelo compridão de novo, sim, mas hoje eu tô usando uma roupa um pouco mais descolada, eu comecei a entender um pouco mais da maquiagem. Eu já entendi que não precisa fazer, entendeu? Mas se aquela época fosse hoje, ia passar despercebido. O que eu vejo as pessoas usando hoje, todo mundo, cada um ali, sabe, ligando foda-se e tudo certo. Mas eu cheguei, é como se eu fosse visionária, né? Porque tem coisas que eu usava na época que hoje tá super em alta. O rabinho, por exemplo, eu usava gatinha. E tudo bem. Mas eu fui muito apedrejada. Boi de piranha, total. Né? Total, naquela época. Boi de piranha, total. Os sertanejos eram, mas você era a sertaneja, era a única. Era a sertaneja, era a única. Quer dizer, naquela época, né? Porque também tem que tomar cuidado com isso. Não, eu fui apedrejada recentemente porque eu falei que era a única. Eu fui naquele momento, eu estava só. Mas aí... O legado de Irmãs Galvão, o legado de Roberto Miranda, de Sula Miranda, de Nalva Aguiar, de tantas artistas incríveis que aconteceram em outro tempo. E aí eu vim, né, na época que estava ali, quem que estava crescendo ali, ó? Aquela Marília, já tinha, que tinha 12 anos, 11, 10, vou ficar falando de idade de novo. E vieram essas garotas ouvindo, porque eu sei, que eu vi Marília Cantagê de Mato. Eu chorei, sabe? E aí, ver que você é espelho de alguém, porque muitas foram espelho para mim, e num cenário dominado por duplas masculinas, eu tive que ter muita força, e muita força de vontade mesmo, sabe? E fui jogado pras piranhas mesmo, e deu no que deu. Se fosse hoje, com a quantidade de mulheres, talvez não teria sido diferente. Teria sido mais brando. Você falou que bateram muito na sua questão visual, né? Em todos os sentidos. Na visão Voltaram. Visual e agora, porque falou postura, que você fez postura, plástica, né? E não sei. Saiu matéria, eu vi que você respondeu até. Não, vou responder de novo. Eu fiz as olheiras. Eu fiz uma harmonização nas olheiras por conta do cansaço. E aí muita gente tá falando que eu fiz plástica, mas plástica eu não fiz ainda não. Na hora que eu senti necessidade...
Eu conto pra vocês. Fala também. I Fiz ou não promise. fiz? Eu vi, gente. Ah, não. Não tô te falando que falava que eu não tinha cabelo? Isso aí é fichinha. Eu gosto também da época dos romances. Nossa, Paulo está namorando fulano. Nossa, teve uma Tem uns época pesados, que eu tava né? pegadora. Teve uma época que eu lembro que saiu notícia de 5 pessoas na mesma semana. E a chamada era assim, Paula é quietinha, mas passa o rodo, né? Nossa. Bom, um marketing bom. Mas, eu não sei se é bom porque, vou ser sincera pra você, eu sempre fui muito discreta com meus relacionamentos, né? O problema de você ser pessoa pública é isso, porque eu não ficava, sabe essa coisa de ficar? Porque se eu ficar com uma pessoa e for ao restaurante, eu já tô namorando ela, então eu começava a namorar de vez. Mas aí o relacionamento às vezes não durava muito tempo, era curto, mas pra não ficar eu namorava. E é muito chato ter alguém ali sempre te olhando e avaliando se a pessoa é isso, se a pessoa é aquilo. Pô, deixa eu amar, né? Deixa eu amar, deixa eu conquistar. Errar, fazer bobagem, pronto, tudo. Né? Deixa eu beijar na boca, né? Mas aí acabava que eu... Isso não foi bom, não. Essa coisa de namorar em público é ruim. É ruim porque a pessoa fica contando, né? Ai, fulano namorou assim... Tá, gente, deixa eu ser feliz, né? Tem um capítulo muito bom, que esse é um pouco mais recente, quando você falou assim, não, as polêmicas ficaram pra trás, ninguém ia falar mais nada, você não acaba, né? Não. Você gravou o Shallow Now, Nossa! que assim, eu ouvi, eu acho que um pouco antes de todo mundo, porque, se eu não me engano, você fez até um lançamento com a Nativa antes, e eles me mandaram, falou, dá uma ouvida nisso. O Siqueira me mandou. A Nativa falou, cara, a gente vai entrar com tudo aqui, porque acho que isso aqui vai dar um barulho. E eu falei, eu tenho certeza gente, que vai dar um barulho. E deu o maior barulho do mundo, assim. Foi uma coisa... Você conheceu a nova geração da internet, né? Conheci. Nesse dia. 2011, o nome Paulo Fernandes foi o mais buscado na internet. Naquela época, Shallow Now foi o nome mais buscado na internet, no Google. Lembro direitinho dessa notícia. E muita gente me perguntava, foi marketing? Você fez de propósito? Não, gente. Eu simplesmente fiz a versão... Gravou. Senti que era para ser desse jeito. A Lady Gaga, que é a maior interessada em autorizar e aprovar, aprovou. E eu lancei. Ela ouviu? Ouviu. Ouviu? Ai, que chique. Nossa, eu fico toda empolgada. Porque E ela... você, sim, você estava muito vacinada já nessa época. Na hora que começou a barulheira toda, você já falou, não, deixa quieto que isso aqui é bom. Não, eu achei divertidíssimo. Eu mesma comecei a fazer... Tem um meme dos Vingadores que é o melhor de todos, né? Que ele fala, vamos juntos. Ela não. É um diálogo do Homem de Ferro com o Capitão América, que eu adoro, inclusive. Aí eu comecei a criar meme também. E aí, quando eu vi que todas as marcas, as grandes marcas, até o Uber, tudo fazendo juntos. Fez, Pelo verdade. amor de Nossa, Deus. no Twitter todo mundo entrou no... Aí eu achei muito massa. E aí foi legal porque as pessoas começaram a ter acesso à letra da música, porque a letra da música é bonita, né? Tá vendo? Modéstia à parte. Eu gosto. Não quer dizer que todo mundo gostou. Mas eu achei bonita. Você não chegou a pensar numa tradução? Cheguei, mas juntos até o final, juntos e blablas now, juntos, sei lá. Eu pensei em um monte de coisa, mas... eu não sei, me deu um estalo que tinha que ser Shallow Now e pronto. Aí você foi... E aí eu lembro que a gente conversou sobre isso, eu e os empresários. Eu falei assim, olha, gente, é o seguinte... Me deram uma noite, né, pra fazer aquela versão. Eu tive Como foi a ideia? Veio de alguém? Veio, os empresários, o Serra e o Maia. Ô, Paulo, vamos fazer e tal. A música tá estourada, legal. Vamos fazer. O que você acha? De repente põe na novela, não sei. E eu, beleza, vou fazer então. 2h da manhã, tava eu lá terminando. Juntos e Shallow Now. Ô, gente, é Juntos e Shallow Now mesmo, tudo bem? Vamos fazer uma... Tudo bem, tá tudo certo. Vamos embora. Vamos abraçar o negócio. E mesmo porque eu perguntava, do you wanna dance? Ninguém nunca falou nada. E entre outras tantas, né? Mas me pegaram pra Cristo. Pra variar. Mas tudo bem. Foi ótimo. Foi um marketing gigante. Não, e a música virou um sucesso, pô. Foi um sucesso. E todo mundo entrou com a música nas rádios. Exatamente. Foi super legal. Essa música... Essa original já foi gravada com o Luan? Foi a primeira. A primeira. Daí ele não foi no DVD. Não. Inclusive, ele vai vir aqui e vou dar uma bronca dele. Eu vou tirar a satisfação. Pode dar. Deixou a menina sozinha Ele não aguentou
a brigaiada do Shallow Now. Mas isso que eu não entendi, isso eu não entendi até hoje, porque ele também tem música que tem palavra em inglês no acho meio. que o pessoal aloprou demais. Tem. Tô na bad? Tem, a Bad Bater, tem um monte de coisa. Tem, então. Não, Isso que eu daria não uma entendi. bronca em Luan Santana aqui. Por favor, dê. Eu não guardo mágoa não, tá? Foi o DVD ali na sua cidade, né? Foi Sete Lagoas. Foi, que inclusive ganhou o Grammy. Ganhou o Grammy. Verdade, foi tudo. Deu muito certo. Foi um atropelo de coisa boa ali, Foi né? bom demais. Entupiu Nossa, tá ali diante tudo daquele também. público, meus conterrâneos, poder levar aquela mensagem de, tipo, gente, olha, eu caminhei, eu atravessei muro, eu pulei, sabe, eu me estrepei toda, eu me machuquei toda, mas eu tô aqui inteira para apresentar essa coisa linda aqui para vocês, para honrar o nome de Sete Lagoas, que é a minha terra, o Natal. E eu tenho muito orgulho de ser mineira, sabe? Mineira da gema. E tá ali naquele momento foi muito maravilhoso, sabe? Eu tava com brilho no olho, assim. Deus ouviu minhas preces e me deu esse Grammy. Você sempre fala de Sete Lagoas. Você nasceu em Sete Lagoas? Nasci em ou Sete BH? Lagoas. Sete Lagoas. Sete né? Lagoas. Sete Lagoas, que é tudo diminutivo, né? Sim. Sete Lagoas. Você continua? Você tem algo lá ainda? Tenho meus parentes, né? Não, mas eu digo, você não tem casa lá, mas... Não. Eu tenho apartamento em Belo Horizonte, tem o sítio, né, também. O rancho. Ah, eu achei que ele fosse em Sete Lagoas. Não, é no caminho. E tô morando em São Paulo. Morando em São Paulo. Veio pra cá. Vim. Você tem duas participações, né? Você tem proximidade com música gringa. Você falou que tocou na noite, por exemplo. Já tocava música gringa. Já. Você se aproximou da Shania, que eu acho que é uma coisa muito louca, porque se aproximar de alguém que foi ídolo mesmo. A gente cresceu ídolo, com a né? Shania. E alguém da geração que é a Taylor, né? Taylor Swift, você cantou com ela no Rio, eu assisti, Sim. tava lá. Como é que foi a aproximação com as duas, principalmente? Então, com a Shania, a primeira aconteceu com a Taylor, né? Foi um convite da própria Taylor para participar de Long Live, uma edição especial. Ela lançou lá e lançou aqui no Brasil também, fez essa visita pra gente. Ela estava lançando esse projeto aqui, não era tão conhecida ainda, mas aí foi um boom, né? Depois disso, ela estourou mundialmente. Com a Shania, também fui ridicularizada inúmeras vezes, que eu falava, gente, um dia eu vou gravar com a Shania. Mas eu vou gravar. Não, mas ela não grava com ninguém mais, que ela tá, sei lá, tá fazendo os trabalhos dela lá, não sei o quê. Por que ela ia gravar com a brasileira? Por que ela ia gravar com você, né? Eu falei, gente, a gente tem que tocar o coração do Shania. A Shania é virginiana, ela nasceu no mesmo dia que eu, ela gosta de cavalo. No mesmo dia? Mesmo dia. Só com anos de diferença, né? Eu sou mais jovem. Gosta de cavalo, nossa, tem que tocar o coração dela. Aí mandaram pra ela, tipo, um portfólio com meu trabalho, com tudo que eu já tinha feito e tal. Falaram que eu era do mesmo dia de aniversário dela e tal. E no dia do nosso aniversário, em Belo Horizonte, o Weboli, que ainda era o presidente da Universal, ele estava lá, inclusive vestido de mafioso. Ele chegou, senta que nós temos um presente para você. A Shania te convidou para ir para Las Vegas para gravar o Still the One. Chocada, né? E assisti o show dela. Que ela tá em Las Vegas lá com a... Eu não acreditei. Eu fiquei em estado de choque, assim. E aí, quando eu fui, eu vinha de turnê, né? Eu tava fazendo turnê nos Estados Unidos. Fomos pra lá. Eu ia dar uma dormidinha à tarde, assim, tinha umas 2 horinhas até começar a me arrumar, porque a gente ia gravar o clipe pós-show. Eu ia assistir o show e ia gravar o clipe lá no estúdio. Ela me chama pro ensaio. Aí já que gelei, né? Meu Deus, aí chora, ouve a música a primeira vez com a voz dela, ela cantou em português também, porque a gente gravou as vozes separadas. Lá tava só pra registrar o vídeo. Me chama pro ensaio, me chama pra cantar no show dela. Eu não acreditei. Meu Deus do céu, tô acreditando. E aí é aquele momento que você se coloca no lugar do fã mesmo, né? E aí, ao mesmo tempo, você tem que estar na posição do artista que vai cantar com a Shania Twain. Pois eu estava naquele palco, eu cantei com ela, eu honrei as calças que eu visto. Mas nervosa o tempo todo? Nervosa, mas isso é uma coisa que eu acho importante dizer. Pra pessoa que está começando, sabe? Se você não tem um comportamento, se você não se posiciona ali como tipo, eu sou uma artista tão grande quanto e eu vou fazer, eu vou realizar, você não consegue. Você fica pequena demais, né? Você, a Shania Twain, né? Eu vou entregar.
vou entregar, cheguei lá, tive postura, entreguei, cantei bonito, fiz negócio. Imagina se eu não fosse fã, né? Porque eu tive que cantar um pupurri lá com ela. E foi muito legal. Aí a gente foi jantar, não lembro mais nada que eu comi, só lembro que a gente falou de Horses o tempo inteiro. E aí depois a gente fez a gravação, a captação do vídeo da gente. Aquele clipe lá. E aí eu tive... Acho que lançou no Fantástico, não foi? Não sei, acho que Foi foi. Fantástico? Não lembro. Bom. Making off, talvez, no Facebook, um negócio assim. E aí todo mundo, e aí, você pegou o telefone dela? Não sei o que. Eu falei assim, não peguei. Não peguei porque isso tinha que acontecer naturalmente. Pergunte-se é uma coisa que eu não faço, é ficar, sabe, pedinte. Eu não sou pedinte. Eu acho que assim, rolou uma conexão da gente e naturalmente aconteceu. De repente o Daniel encontrou com ela, poxa, me passa e-mail da Paula. Pô, aí sim, aí é legal pra gente poder, sabe, não ficar aquela coisa, né? Não sei, não é meu perfil. E aí, no dia seguinte, já recebi o e-mail dela, falando que tinha sido super legal e agradecendo e tal. E aí, tempos depois, eu mandei uma cela para ela de presente, que inclusive ela até me agradeceu recentemente também. Ah, foi muito legal. Aquilo ali foi um dos momentos mais incríveis da minha vida. E tem o seu show, uma referência direta, né? Sempre teve, né? Então, isso aqui é muito doido, né? Porque eu cheguei lá, eu tava sendo, mais uma vez, ridicularizada, porque eu tava apresentando um show cênico, um show com objeto cênico, né? Eu tinha uma fogueira, eu tinha pedra, eu tinha lua. Tinha trocas, né, de roupa. Tinha trocas de roupa e tal. E aí, quando eu fui assistir o show dela, eu não me inspirei no show dela pra fazer o meu, tá, gente? Que fique bem claro. Ela tinha pedra cenográfica, fogueira, foi até onde eu cantei. Tinha várias trocas de roupa e tudo bem. Mas ela era a Shania Twain, eu era a Paula Fernandes, poxa. É isso, acho que faltou um pouco de, não sei, faltou um pouco de um olhar diferente, porque eu sempre tive carinho com isso. Eu queria mostrar várias facetas num show só. Criava momentos para que eu fizesse as trocas. Hoje eu não faço troca nenhuma e uso cortina de LED como todo mundo usa. Mas, lógico, que obviamente eu ainda sinto falta de ter alguma coisa cênica, assim. Mas, às vezes, fica inviável. Isso eu confesso que é difícil levar para todos os lugares, né? Tinha pedra, tinha... O show que você foi dela já era aquele que tinha Shania escrito com aqueles letreiros enormes, assim? É aquele Era esse? que ela desce numa moto Isso. que tem cabeça de cavalo. É o de Las Vegas. É, de Las Que Vegas. tem no YouTube. Tem. Que é Era muito aquele. legal, né? É aquele. Eu nunca fui. Nossa, Nem em Barretos, eu muito... não... Eu lembro que eu tava indo em Barretos, eu ia sair daqui, os caras falaram, cara, não vem, não cabe mais ninguém aqui. Eu falei, então eu não vou nem sair de Tava casa. lotado. Eu tive show no dia. Ah, você não... Eu acho... Você citou a Cíntia, que trabalhou com você. É. Eu passei um aperto com ela uma vez, no seu show. Por quê? Você não tocou no dia do Garth Brooks? Toquei Então, com o Garth Brooks. Com o Garth Brooks. E aí a gente precisava assistir. Eu tava lá atrás, ela falou, vamos ver a Paula de frente? Quem conseguia andar ali naquele dia do Garth? Foi muito A gente top ficou meio que também. assistindo, meio que sendo empurrado. Mas foi legal fenômeno, demais. né? Foi Fenômeno. legal. A gente teve lá na casa pra conhecê-lo, uma pessoa gentilíssima. Ah, assim. é? Teve o Rick Prata antes, não foi? Foi muito legal. E tantos momentos incríveis, né? Não, A muito. história é tão bonita, assim. Eu sou uma pessoa muito privilegiada, eu sou muito grata, porque eu conquistei muita coisa. Eu caminhei, eu estive em lugares que nunca imaginei estar. E isso me dá um quentinho, assim, sabe? Na alma. Porque eu sei que eu tenho muita coisa para fazer, mas a história, cada dia era uma coisa, né? Tava sempre em movimento, não tinha... Era uma novidade todos os dias. É muito gostoso. Essa resposta eu sei, mas eu preciso perguntar porque muita gente cobra. Você, durante muitos anos, ficou na Talismã. Foi o seu começo ali junto com a Universal. Você acabou indo para a Talismã, empresa do Leonardo. Eu falei muito de você antes de você fazer sucesso com a Silvia, que trabalhava lá com você. A Silvia Mariotti. E você saiu em algum momento, como tudo, deu muito assunto, né? Surgiu uma briga com o Leonardo. Gerava clique já, né? O que aconteceu? A história não precisa contar, porque é uma Não, eu história vou resumir. jurídica. Na verdade, mas não tem só problema com o Leonardo. nenhum problema com o Leonardo. Nunca sentei com o Leonardo para falar sobre isso. Era o escritório dele. Mas ele não se envolveu, não tem nada a ver. Eu nunca briguei, nunca cheguei, conversei ao Leonardo. Não sei o que. Meu contrato venceu. Tinha coisas que não combinavam com o meu estilo, com o meu caráter. Então, não dava para continuar. Meu contrato acabou, ponto final. O resto ficou para vender folhetim mesmo.
Mas com o Leonardo eu nunca tive problema nenhum. Continua sendo meu grande ídolo, uma pessoa que eu sigo na internet, inclusive, e dou risada com as piadas dele. Porque eu fiz essa pergunta pra ele também. O que aconteceu? Ele falou, cara, eu também não sei, porque eu nunca briguei com ela, não. Foi isso que ele respondeu. Então, Leonardo, a gente tá precisando encontrar pra ver se esse povo para de lero-lero. Tá demais. Nossa, mas rendeu bastante Eu clique. não vou falar que vou tomar uma cachaça com ele, porque eu bebo pouco. Mas um dia a gente mas- podia mas- se encontrar. Vai ser um bom encontro. Vai ser engraçado. Vai, fazer ele é várias muito piadas, engraçado. né? Ele é muito engraçado, ele é muito figura. Eu gosto demais dele. Sigo ele pra poder ver as passadas que ele faz. E. É uma pena, né, que as pessoas tenham essa sede, assim, de ver o veneno, né? De colocar um contra o outro. E mulher, né, principalmente, mulher contra a outra. Teve na época que a Marília começou a despontar aí, não, porque é uma rival. Pelo amor de Deus, gente. Mais uma mulher. Aí levantando a bandeira das mulheres, aí vem Maraia, as meninas todas. E eu acho muito importante ressaltar isso, porque eu acho que, assim, isso tem que acabar. E não é só... Porque tem a Ivete, Claudinha. Porque a Ivete... Gente, tá na hora de acabar. Isso aí já é jornal velho. São Você super gravou amigos. agora com a Laona, né? Gravei, fenomenal. Nossa, a gente gravou 2 músicas, a gente gravou 3 músicas juntos, eu gravei. No Mesmo Olhar, a canção nova... como é que é, gente? Prefiro Eu? Não, Prioridades. Gravei Prioridades com ela no meu 1111 e gravei Pedra e Água, Água e Pedra, Pedra e Água com ela, pro projeto dela também. Muito boa cantora, muito afinada, tem um vozeirão. E é uma pessoa maravilhosa. Assim, eu tenho muito carinho com ela, por ela. Eu tenho alguém reclamou já em comentário aqui, porque eu falo que eu pergunto isso só pra homem, mas não é. É essa pergunta que eu vou fazer aqui. Porque tem muito mais homem. Tem muito mais homem aqui. E tem gente que não é tão bem organizado na vida assim pra eu fazer essa pergunta. Que é, você, durante aquele estouro, você fez muito show e ganhou muito dinheiro. Você foi uma pessoa que conseguiu se realizar. Tirando o que me tiraram, que eu ganhei. Ainda sobrou. Sobrou. Sobrou bem. Porque aí a gente vai entrar no detalhe e vai ficar estranho, vai ficar feio. Mas eu fui muito lesada, né? Infelizmente, a gente não encontra na vida só pessoas honestas. Eu encontrei muita gente sacana, muito negro que levou meu dinheiro. Mas eu sou uma pessoa organizada. Eu sou uma pessoa que eu não ostento. Você não vai me ver esbanjando com milhões de carros. Eu tenho um carro, que é o que eu mal consigo andar. Eu não sou dessa de... Não saio comprando fazenda. Então, eu tenho minha chácara, tenho minhas coisas, tenho meus investimentos. Sou uma pessoa organizada. Não sou deslumbrada. Nunca fui com nada que eu conquistei, porque eu acho que é fruto de muito trabalho, entendeu? Mas, assim, me organizei. Então, minha curiosidade é muito nisso, porque todo mundo, acho que passa por um momento de grandes bobagens. Né? Eu pergunto aqui, não chegou nem no começo? Não fiz. Não tinha nada que te tirava do foco como carro? Não, pra você ter ideia, quando o meu primeiro dinheiro, eu lembro que eu comprei uma casa pra gente morar, porque a nossa casa era alugada, e fiz plano médico pra todo mundo. Eu sempre fui muito consciente, muito controlada com dinheiro. Você vai falar, você tem coleção do quê? Eu gosto de sapato. Gosto de sapato, mas não fico comprando 20 sapatos da mesma marca, 10 conto cada um, entendeu? Mas também não compete com um carro de 1 milhão, né? Não, mas assim, eu sei disso, mas tem gente que tem, e tudo bem, então eu não tô aqui pra julgar, foi uma pergunta que você fez pra mim. Então, eu sei que tem artistas que têm vários carros, eu tenho um carro, porque é o carro que eu ando nele, então você entendeu? nunca teve esse problema, você não chegou a passar aperto depois de fazer sucesso? Não, de jeito nenhum, não passei aperto porque eu sou organizada, e serei eternamente, porque quem administra R$1 tem que administrar 1.000. Né? E eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe eu lembro da época, Piunte, que a minha mãe contava 5, 7 reais em cima da cama, porque era o dinheiro que ela tinha. E ela não sabia como é que a gente ia comer no dia seguinte. Essa pessoa vai ser uma pessoa para esbanjar dinheiro? Não vai. Não vai. Então eu aprendi a administrar o pouco e o que eu ganhei. Entendeu? Então, sou realmente uma pessoa muito controlada. Às vezes, porque como ela que me ajuda nessa parte ainda, eu sou mãe, eu tô querendo fazer esse investimento. Você tem certeza que esse é o momento, minha filha? Não, não é. Então, não vamos fazer. Pronto, acabou. É mais entre vocês duas? Mais essa questão de conselheiro com a mãe? Conselheiro claro, tem marido hoje, que também é uma pessoa super inteligente e tudo, mas assim, eu gosto de separar as coisas, sabe?
Gosto, eu acho que não me meto tanto nas coisas dele. Se ele me pergunta, eu participo. E se eu pergunto, ele participa. A gente tem esse acordo, assim, que eu acho que isso é saudável. Você tem um hobby muito conhecido, que é o gosto pro cavalo. Sim. Né? Isso é desde menina mesmo. É. Tem foto sua muito criança com Sim, cavalo. sim. Cavalo, às vezes, é uma brincadeira cara. Por isso que eu não tenho muitos. Então, você trabalha com algo relacionado ao cavalo ou nada? É só um gosto Não, mesmo? só gosto. Até andei pensando em vender umas, como é que chama? Umas montadas, né? Tem um nome que usa, esqueci. Porque não é semente do cavalo, é montada, sei lá, esqueci o nome. E aí até pensei e tal. Inclusive, se alguém quiser, gente, tem 2 cavalos lá em casa que são chiques. Porque sabe, o Sorocaba é por hobby, mas ele mexe também, né? Com reprodução e tudo. Então, não, eu não... O negócio de ser mulher é muito difícil nessa área, porque o homem, ele desenvolve mais, né? Ele monta ali uma cavalgadinha, né, e tal. Como é que eu vou sair? Eu até tento e sinto falta. Gostaria de mexer mais com cavalo, assim, a nível comercial também. Mas, no momento, não. Tô só criando, só gastando nesse E sentido. você entende, então? Entendo do casqueamento, de tosquear, entendo se tem bicheira, se não tem, jeito de tratar, jeito de lavar. Eu dou banho em cavalo. Os seus ficam onde? Sigo em Minas. Aí da vontade você vai pra lá. Vou pra lá pra montar, e se precisar limpar a baia eu limpo, tirar a bosta de cavalo da baia eu tiro. E sei esses detalhes, assim, sabe? Sei do manuseio, sabe? Eu gosto muito. Eu sei que é onde você descansa. Tô distante disso, mas eu gosto muito. Você falou que teve um processo longo. Você, no começo, que pediu desculpas, né, pro pessoal, por coisa que talvez tenha feito. Não tenha feito também, né? Não tenha conseguido atender todo mundo. Quando é que você percebeu... Quando é que você parou pra pensar em tudo que tinha acontecido e falou, agora eu vou começar a falar mais? Então, um pouco antes da pandemia... Na verdade, eu já vinha me encorajando há muito tempo. Mas eu não tinha tempo nem pra respirar. Que dirá pra refletir, né? Então, a pandemia acho que foi a grande virada para mim, assim, porque foi um momento terrível que o planeta passou, mas eu parei, né? Parei para pensar, parei para refletir, parei para ver o que eu não estava fazendo, tudo que eu estava fazendo. Aí eu vi que eu estava fazendo muita coisa no automático já, não estava bom. E eu tive uma boa discussão de relação com a Paula Fernandes, sabe? E eu falo na terceira pessoa porque eu hospedo um artista desde que eu entendo por gente. E descobri que a Paula de Souza estava abandonada. Então, é muita terapia, muita análise, é muita reflexão, porque eu vivi por isso a minha vida inteira, mas chegou uma hora que ou a gente ia dividir em partes iguais, a gente ia ficar nossa relação ia ficar um pouco mais equilibrada, ou então eu ia, sei lá, dar um surto de eu vou me aposentar e vou viver minha vida, entendeu? Então, nós tivemos essa discussão de relação. A gente entrou num consenso e hoje eu consigo equilibrar muito mais. Porque eu amo estar no palco, mas eu preciso do bastidor também. Eu preciso da minha casa, eu preciso das minhas coisas, dos meus bichos. Então, hoje, por isso que eu tô te falando, de todos esses anos, o sucesso eu tô vivendo agora. Porque eu estou feliz. Tá conseguindo colher também, né? Eu Finalmente. estou feliz colhendo. E tendo saúde, principalmente saúde mental, para estar no palco fazendo o que eu mais gosto de fazer, que é estar com os meus fãs, que é cantar, que é de me divertir ali. Antes, nossa, teve época que eu não estava conseguindo me divertir, era todo dia, toda hora, 2 no dia, aquela muvuca, aquela correria, e eu dentro do quarto só, qual cuco. Uhum. Cantava, voltava pro quarto, cantava, voltava pro quarto. Quem é que fica feliz desse jeito? Você entra no automático. Cantar é emoção. Você precisa eu perdi minha emoção, gente. Então, sentei com a Paula Fernandes. Eu falei assim, o negócio é o seguinte. Ou a gente vai dividir melhor esses lances aqui, ou então eu vou ficar sem você. Eu não quero você mais pra minha vida. Entramos num consenso. E eu tô feliz. Estamos felizes. Eu falei de composições suas. A Pássaro de Fogo é o sucesso um dos sucessos, né? Não é... não é Sem Você? Eu Sem Você. Eu Sem Você. Porque é tudo parecido, né? E tem não tem o que você fez com o Zezé? Qual que é? Pra Você. Pra Você. Eu Sem Você, Pra Você. E o Pra Você, se eu não me engano, ela fechou o ano com uma mais ouvida, mais tocada, quer dizer, de um dos anos. Eu não sei como é que tá o visual disso aqui.
Tá ótimo, pô. Pronto. Aqui. E aqui. Tá, Pronto. tá bonito. É. Oh, Pra você concorreu como música do ano com Aí Se Eu Te Pego Sim. e... Sim. Foi um ano fraco, né? Porra. A gente perdeu 1% cada um. Foi muito doido isso. Putz. Pra o Aí Se Eu Te Pego, que era a música do ano. Realmente, né? A música do mundo, né? Sim. E foi muito legal. Eu Sem Você também, eu não sei se concorreu como música, o melhor Não, música. mas eu digo de rádio. Teve uma eu vou puxar de cabeça agora, eu vou errar. Mas eu me lembro de música mais Pra tocada. você, Eu Sem Você, foi muito tocada também. Meu e Você tocou muito, que tocou tanto com o Vitor e Léo quanto comigo. E teve Sem Você, que Bruno Marrone também gravou. Nas incertezas de um caminho que é tão doído sem você eu já... Isso aí eu compus com o Vitor. Ele me mandou uma carta que ele tinha feito para uma namoradinha dele. E eu desloquei as palavras todas. E a única coisa que eu mantive da carta que ele mandou foi Sem Você, Sem Você. O resto tudo eu desmembrei. O que era no final passou pro início, do início passou pro final, e eu montei aquilo lá e a gente finalizou. E virou um estouro, né? Nossa, até hoje, né? Pô, que legal. Eu ia te perguntar, essas músicas têm história concreta? Eu sei que Todas você- têm. Ah, não, então você Cartas tem no canto. Porão, outro dia resolvi visitar o meu porão, onde achei o que eu vivi em muitas cartas sem final. Não foi fácil esconder tudo aquilo que eu senti, pra nunca mais lembrar você. Cada carta eu recolhi, eu fiz exatamente o que aconteceu. Eu guardei algumas cartas de um relacionamento que era falido, e parece que foi pra me torturar mesmo, porque eu peguei as cartas e tive que rasgar aquilo e queimar aquilo para acabar com aquilo dentro de mim, mesmo sendo um relacionamento que já não existia mais. Então, eu pus as cartas no porão para me arrepender do que eu tinha vivido. Eu fui burra em ter insistido naquele relacionamento, né? E Cartas no Porão é uma das músicas que eu mais gosto. De minha autoria, com o Márcio Monteiro, inclusive, que ele participou também. Mas a maioria ou foi a história vivida ou foi alguém que viveu próximo de mim e eu me inspirei. Por exemplo, Navegar em Mim. Uma prima minha, ainda era época de MSN, o namorado terminou com ela por mensagem de texto. Imagina, que coisa maravilhosa. Assinando o fim. Eu lamento tanto, palavras perdidas, sensações vividas, eu anulo em mim. Quer dizer, eu fiz uma jogadinha com as palavras de navegar, com o navegar da internet, que estava começando aquela era de internet. Então, nem todas são autobiográficas, mas boa parte sim. Me entrego. Aqui você falou da cartinha, da carta do Vitor. Cartas no Porão. Não, Cartas no Porão foi para outra pessoa. Não, aqui era do Vitor, com o Vitor. Com o Vitor Pedaço de Chão e Sem Você. Porque eu confundo os vocês. É muito você. É muito você. É muito você. A do pra Zezé- você, sem você, eu sem você. Compor com o Zezé foi a distância? Foi, à distância. Ele me mandou a letra de Pra Você que ele tinha feito pra Graciele e eu fiz a melodia também, mexi nos meus pauzinhos. Pra E Graciela. eu Sem Você também. Ah, Eu Sem Você também, foi. Nela também eu mexi pouco. E teve uma outra que na passarela do amor só tem você. Essa não virou um grande estouro não, mas é uma polca paraguaia muito top também. Que ele me mandou a letra, o repertório já estava fechado, mas eu acabei fazendo uma polca. E ele ainda falou, imaginei uma música lenta dessa letra. Eu falei assim, poxa, eu fiz uma polca paraguaia e ficou ótimo. Você gravou com o Vitor Léo algumas vezes, né? Sim. Mas tem uma música chamada Sonhos e Ilusões em Mim. Que é do Vitor, né? É do Vitor? É. Ela é muito bonita. Ela é muito. É que vocês tiveram várias participações, várias Sim, parcerias. sim. Mas essa eu achava bonita demais. Nossa, é muito maravilhosa. E essa música ele gravou na época do Titanic, lá atrás, da gravadora que afundou. O problema. De 17 anos, né? Naquela época, eu gravei Não Precisa e Feito Dois Anjos, do Vitor. Feito Dois Anjos, inclusive a música eu gostaria de regravar. Porque esse projeto que eu gravei com 17 anos nunca saiu. Não tá guardado? A Universal tem.
Ah, tem? Um dia, quem sabe. Vamos Vamos encher lá. o saco do Universal. Vamos encher o saco de lançar esse projeto. Ele é muito lindo. O Não Precisa, o Vitor Léo gravou ou você gravou também? Eu gravei primeiro, depois eles gravaram. Porque eu gravei com 17 anos nesse projeto, tá. né? Eu feito 2 anos just também. Mas você canta E no show, né? Canto. Eu gravei ela em todas as versões tá, possíveis já. bom. Agora já tá até mais rock, tá pra cima. E tocou muito na rádio com você também, né? Hã? Tocou na rádio muito com você também, né? Tocou. Que tocou com Você eles e sabe tocou que com são você. muitos milhões de views no YouTube, né? Dessa música? Com aquela gravação do Paulo Fernandes ao vivo. Muitos milhões de views. Daquele primeiro disco lá. Primeiro DVD, quer do dizer. Paulo Fernandes ao vivo. Muitos milhões de views. Essa é uma música que foi muito vista. Eu Sem Você também. Se juntar aí, acho que tem bi já. Nossa, que legal. Eu sempre confundo porque vocês nunca ligaram de gravar música um do outro, então tem várias versões diferentes de uma mesma música. Tem. E eu gravei várias vezes também, né? Só nesse último projeto, agora que foi um projeto mais autoral, mais inédito, né? Que a gente gravou 3 canções que não são minhas. Nascemos para Cantar, Lembranças de um Beijo e No Mesmo Olhar, que foi uma versão, nossa, pra mim... Não sei se você já ouviu, mas Sim, da música, sim. Sim, do Christian Ralph, né? Que era uma versão e tal. Que eu particularmente gostei muito também. Eu vou te contar o bastidor dessa versão. Houve um problema nos bastidores quando eles Me fizeram. conte. É muito bom. Eu não posso contar aqui porque tem algumas coisas que eu não posso contar, mas a história é muito boa. Tá, eles então depois você contando me em conta. off aqui é muito bom. Tá, depois você me conta. Eu vou pedir... Pô, já te segurei um bom tempão aqui. Não, mas eu tô Vou à sua falar. disposição. Não, eu queria que você cantasse um trechinho do Sem Você. Sem você, sem você, nem o tempo me faz companhia. Não me arranque essa agonia de viver sem você, sem você. No silêncio dessas horas frias, são palavras que não sei dizer. Ainda amo você. Não, muito bom. Eu perguntei da sua voz, que você percebeu já, foi percebendo que ela era mais grave. Sim. Durante muito tempo também enchiu a sua paciência. Não, ela canta muito grave e ela E não canta de abre a boca boca. fechada. Nossa. Então, mas e aí? Gente, vai fazer o quê? Eu uso o meu diafragma e a voz sai. Eu não preciso ficar fazendo careta. Então, se você precisa... Mas você sempre cantou assim? Não foi um... Sempre, não é nada... Não, de jeito nenhum. Eu acho que também por timidez. Acho que também cansa. De nervoso, às vezes? Não sei. Eu acho que a gente faz o que dá na necessidade, você concorda? Você não tem necessidade, mas quem implicar, gente? Não é? Nossa, meu Deus. Ai, se eu põe cílio, tá com muito cílio. Se tira, tá com pouco. O que vocês querem? Não abre a também? boca pra cantar, Meu Deus pô. do céu. Não abre a boca pra cantar. E teve o S também. Que eu não tenho S. Você. Nas incertezas. O S não é um S, tá? Poxa, é carioca, agora é X. Puta. Ai, meu Deus do céu. Não dá pra agradar todo mundo. E eu até achei engraçado porque no Shallow Now você canta num tom em algum momento ali muito alto, né? No refrão. Muito, Que eu falo, porque a Paula música não tá exige. acostumada a ir ali, né? A música exige, mas eu sempre respeitei a minha região vocal. Eu nunca fiz gracinha. Porque fazer gracinha é pedir pra pagar mico no ao vivo, entendeu? Então, Tá. assim, primeiro, pela saúde vocal, eu respeito as minhas cordas vocais, é o meu instrumento de trabalho. Eu respeito que se eu não alcanço aquilo ali, é uma região que eu não tenho que estar. Eu tenho que estar onde é confortável pra mim. Juntos, é uma música que me exige mais. E tudo bem, mas eu não ofereci nada que eu não tenha. E também é ao um vivo. momento só, né? Não é vou ficar se matando ali. Não, mas no ao vivo vou fazer o que eu fiz no estúdio. É a famosa história. Minha mãe me ensinou isso. Não ofereça aquilo que você não tem para dar sempre. Você tem que oferecer aquilo que você consegue manter. Então, o que eu tenho para manter é isso. Vai chegar no show, você vai ter o mesmo cantar, o mesmo tom, tudo que eu gravei em estúdio. Não vai ter nada... Entendeu? Você continua escrevendo? Continuo escrevendo. Pouco menos. Um pouco menos. Mas tudo também na inspiração, não pensando em alguma coisa. Tudo na inspiração. O meu processo sempre foi mais lento, mais do fluir, assim. Eu até exercitei algo que eu nunca tinha feito. Achei super interessante para esse projeto 1111, porque eles fazem os campos, né?
E aí, na hora que me falaram do camp, eu já dei aquela travada na cadeira. Eu falei assim, O nossa, camp é meu Deus. encontrar um monte de gente pra compor. E eu tava acostumada a compor dentro do meu quarto, eu e meu violão. Meu violão, às vezes, as coisas feias que eu tivesse feito, tava tudo certo, né? E aí, se eu fizer coisa feia na frente dos outros, o povo fala que eu sou Paula Fernandes, que eu sou boa compositora, o que eles vão achar de mim? E aí, sabe assim, foi um... me tirou da caixinha, sabe? Foi muito bom. E eu acabei me soltando, assim, porque a timidez é que pega. Eu tô aqui conversando com você, mas eu tenho dificuldade. É difícil vencer timidez, mas eu tenho que entregar, eu tenho que fazer entrevista, eu tenho que responder. Mas aí, na hora que você mexe com música, é um negócio muito... Nossa, muito delicado dentro de mim, que eu gosto de fazer as coisas bem feitas, né? Pelo menos pra mim, né? E aí, me botaram com um monte de gente que eu nunca tinha visto e tal. Foi super interessante. Eu falei, bom, então vamos lá, né? Se fizer uma coisa que não for tão legal, todo mundo... Mas todo mundo tava ali se expondo e tudo bem. E aí, agora eu quero fazer mais. Quero fazer mais. Gostou da experiência? Gostei e fiz amizade com todo mundo que tava lá também, né? Então, pra mim, agora, vai sozinha, mas vai acompanhada também. Pô, que legal. É difícil, imagino que seja... Dá vergonha, né? Insegurança. Gente, tímido, insegurança mesmo, mas foi bom pra quebrar o gelo, sabe? Tirar um pouco dessa história também, porque foi o que eu te falei. Muita gente fala, porque a Paula não grava música de ninguém. Não é porque eu não queria gravar música de outras pessoas. Tava com um arsenal de coisa lá, Sim. tudo com a cara do projeto, a gente acaba gravando mesmo, sabe? Foi muito tempo também compondo pra isso. Muito né? tempo. Fiquei 15 anos compondo pro DVD Paula Fernandes ao vivo, né? Pra ter aquela unidade ali. Componho menos, mas componho com qualidade. Tá saindo coisa boa, coisa bom. bonita, graças a Deus. Para mim, né, pelo menos, que eu acho que é importante a gente se agradar, e eu acho também que a música ela tem que emocionar a si mesmo. Se ela não me emocionar, eu não tenho coragem de mostrar para ninguém. Que bom. Poupa também, às vezes Então. a pessoa não... Nem Tem que você ser assim. acredita, não tem dá. Tem que ser assim. Então, eu queria muito te agradecer. Eu acho que a gente precisava ter essa conversa. Pois Acho é, muito legal foi muito bom. ter frequentado todo o outro lado, visto a história diferente do que Sim. se contava. Sim. E acho que é muito legal ver você bem hoje, porque, apanhou demais de graça. Nossa, né? demais. Quando tem um motivo, você fala, beleza, né? Mas quando quando mata, não fortalece, então não precisava tanto assim também. né? Foi bem trabalhoso, foi bem difícil, mas assim, hoje eu encaro com mais leveza, principalmente que a gente sabe que tem os haters mesmo e tudo. É difícil falar disso, assim, ainda, porque não era necessário, muita gente... Eu acho que faltou responsabilidade da imprensa também em relação a algumas coisas, porque, poxa, você destrói uma carreira falando abobrinha, né? E graças a Deus eu superei, dei a volta por cima no que falaram. Acho que as pessoas estão sentindo a cada dia que passa, até pelo fato das redes sociais também aproximarem muito. Eu posso usá-las para me mostrar, para dizer quem eu sou, como eu sou. Então, assim, eu sinto que esse quadro realmente está mudado. As pessoas estão entendendo que realmente houve um sacrifício, sabe? Uma arma na cabeça ali. E tá tudo bem, assim. Eu acho que entre tudo que aconteceu foi tudo muito mais positivo, entendeu? Eu tiro um balanço que eu faço da minha vida toda, assim, até agora, muito bom. Eu sou uma pessoa de muita gratidão, assim, por todas as minhas conquistas, sabe? E eu acho que isso também me fez crescer. Foi importante. Mas chega, né? Já deu. Deu de fake news. Não precisa brigar mais tanto. Não, fake news não dá, né? Vamos falar de coisa boa, Mas eu vou te porque dizer o mundo que precisa de coisa boa. A história do colchão de casal eu gostei. Você gostou? Gostei. Esse Mas eu o que achei eu boa. ia fazer nesse colchão de casal? Então, mas eu que achei uma boa ideia. Pessoal, o cara dorme no camarim. Seria Dorme uma no boa camarim. ideia. Não, o pior é que não tem camarim, que não cabe nem Não cabe. eu e o fã. Ué, Vai não caber uma cama de casal. O que eu falei pra você quando eu te conheci, não tinha como, porque chovia no camarim, lembra? Não tem condição, as pessoas não têm noção do que a gente passa. E me conta aí, como é que são os meus camarins? Não, Água, eu sei. frutinha, ovo cozido, sei de cor. Um bife, que eu gosto de carne e salada. Água de coco, às vezes, deixa aí uns chicletes, que eu adoro chiclete, uma barrinha de cereal, acabou. Quando você não fica no hotel mal assombrado. Nossa, Aliás, esse aí. essa eu lembro, Não, né? esse aí foi um hospital desativado. Era hospital? Era um hospital desativado e aí a turma toda dormiu lá. Ó, velho.
Pensa nas histórias trash. Eu lembro do Midão, que tem gente que dorme no ônibus, né? Nossa, você acha? Eu não durmo lá, não durmo. Você foi pro ônibus, não foi? Não sei se Teve mais gente que falou, tinha uma não, eu não dormi pousadinha lá, com não. 2 quartos, eu acho. Aí conseguiram colocar a gente lá, que tava eu e a Cíntia, né? Então a gente dormia às vezes junto, né? Quando não tinha espaço nos outros. Inventaram que ela era minha namorada uma época. Verdade, você tinha namoradas também. É, Então, tinha teve. namoradas também. Nada contra, gente. Mas eu não namorei a minha prima, não. O povo não se conformava que eu era solteira. Qual a agenda daquele jeito? Tinha jeito de namorar? Não tinha não de namorar, não, Hoje dá. Mas antes dava, não. Você casou ou não, né? Casei. Tá casado? Assim, Casei, só não... não precisa fizemos do... festa. Tá. Eu até quero, mas eu acho que mais pra frente. Ele é ex-casado, né? Então, o ex-casado, ele não quer casar de novo, mas Ele um negócio assim. Ele tá... Mas a gente tá bem casado, tá bem. Eu acho que tem que ser bom enquanto dura as coisas. Tem a pergunta também. Você não vai ser mãe? Você não aguenta mais essa pergunta, não? Mas eu respondo essa. Gente, olha, por enquanto não. Eu já congelei os meus óvulos. Verdade, teve isso também. Você congelou, né? Congelei. E xingaram também. Ai, Eu lembro disso. Foi 2020. Foi da pandemia, não foi? só, gente, isso é falta do que fazer, gente. Enquanto isso, eu estou lá, seguindo minha vida. Então, eu congelei pra ter tempo. Não sei, Piunte. Você tem vontade de ser pai? Não. Então. Não, eu lembro que eu falei que eu ia casar depois de vocês. Você falou, não vou casar não. Eu falei, então eu tô esperando. E pelo jeito você não casou até né? agora, também não. Caso, Você então. não casou ainda, então não... Eu conto papel. Então, eu não sei, eu acho que é uma responsabilidade muito grande ter um filho. Ainda mais nos dias de hoje, mas não sei. Vontade eu tenho, mas não sei se pra agora não. Eu me sinto Eu muito perguntei jovem. pra te encher o saco, Eu né? me Porque eu sinto muito jovem ainda. Tô acostumado com essas perguntas. Então, pois é. E perguntou do Roberto Carlos. Namorou? Não namorei. Não tirei a costela. Não fiz plástica. O que mais que inventaram? Puta, eu tinha que ter lembrado, tinha umas muito boas mesmo. Pô, fala aí. Puta, eu não lembrava, mas era do... Tem que lembrar, uai. Mas das namoradas, os dos Das namorados. namorado uma semana só. Nossa, teve umas trash. Eu me lembro de falarem comigo, de imprensa, perguntar quem você estava namorando pra ver se conseguia soltar. Eu falei, cara, eu não sei. Tipo, às vezes eu sabia, mas aí eu não podia soltar, eu ia entregar, né? Então, mas por que isso é interessante? Mas dá clique, Não né? é doido isso? Aí você lança aquele musicaço, né? Na hora que você deixou de lado aquele meu abraço. Tá, você leva 6 meses ali trabalhando na música pra lançar uma música e você leva 1 segundo pra cair na boca do povo. Uma coisa inútil. Não vai servir pra ninguém. Vai servir pra quem? Só pra poder ter o que contar na mesa de jantar? Mas eu vou te falar, pelo menos as pessoas se interessam, no fim das contas. Então, pelo menos é ruim, mas... Falem mal, falem bem, mas falem de mim, né? Porque tá sempre dando clique. E aí, quando não tem nada pra falar, liga o nome, coloca o nome assim, mais tal coisa, Paula Fernandes. Que aí o pessoal clica lá. Eu mesmo, vira e mexe, tem um sitezinho aí que eu entro lá pra ver, fazendo, deixa eu ver. Você já sabe, vamos ver a Paula criatividade. Fernandes é vista trepando em cima do pé de... Foi essa a chamada. Trepando em cima do pé de jabuticaba. Porque eu tinha postado um vídeo que eu tava subindo no pé de jabuticaba, catando vídeo de jabuticaba. Eu amo fazer isso. E aí, o negócio... Mas estava certa a chamada. Não tava errado. Exatamente. Mas só que aí entra a mente, né? A mente criativa. Muito bom. Então, eu lembrei e esqueci. Agora eu ia falar um negócio aqui. Eu mas tô alguma com chamada, todo tempo, pode alguma falar. chamada ruim? Não, teve uma que também... Qual que foi, gente? Que eu já tinha acabado de começar... Eu me lembro... Acabar de começar esse Foi muito lido. Um dia que caiu um negócio no seu nariz. Nossa, lembra disso? Essa história, uma história... E falou, nossa, que dramática essa mulher. Que dramática. Muito dramática, né? Foi um camarim que era improvisado, não era de... Era de pano. E aí ventou. E a estrutura cedeu e ele... Era uma bitola de 50 milímetros, assim. Ele girou e bateu no meu rosto. Eu fiquei tonta, só vi descendo, escorrendo sangue, assim, e saí tentando procurar a porta do lugar, porque era um pano. E aí o pessoal comentou mesmo que estava fazendo drama, mas eu fiquei com isso inchado um bom tempo. Eu podia ter morrido, né? Porque se tivesse batido na nuca, eu corri um risco. Mas graças a Deus sobrevivi. A história do acidente... realmente foi um renascimento para mim, porque eu estava na Castelo Branco, na minha via, 96 por hora,
tranquilo. Chegando na cidade... Era de noitão, não era? 7 horas da noite. Era coisa que... E aí, eu ouvi um barulho e eu olhei o retrovisor. Eu lembro nessa sequência. E o carro de trás, o meu carro estava aqui, na via da esquerda, o carro de trás ele já veio rodando, né? Ele perdeu o controle e ele conseguiu bater a direita dele na minha direita. Então, o que ele fez? Ele bateu na traseira direita e meu carro perdeu o controle e capotou. Ele deve ter capotado umas 2 ou 3 vezes, porque eu não tenho essa lembrança. Mas eu sei que a primeira foi em cheio, sabe? Porque ele quebrou o teto solar. Meu carro é blindado. Eu perdi total, perdi o carro. Ele bateu a primeira vez, bateu a segunda vez, não sei se ele teve a terceira. E dentro do carro eu só pensava, eu vou morrer hoje. E passou um filme na cabeça. Vou morrer hoje? Você estava no volante? Tava. Porque o Rony, ele tinha... Como a gente tinha saído de um evento, ele tinha bebido. A gente combinou que eu dirigiria, porque eu não bebo, né? Quase não tenho hábito de beber. E também, mesmo que tivesse bebido, ele tinha que arranjar um Uber, né, minha gente? Mas a gente combinou assim e eu tava no volante. Alguma coisa vai bater na minha cabeça, alguma coisa vai bater na minha cabeça, alguma coisa vai bater na cabeça e nada bateu. Eu, no máximo, machuquei o braço, que deu um corte na hora de sair, porque na hora que eu fiquei presa no cinto, o cinto me salvou. Então, essa é a dica para quem tá dirigindo, para quem tá no banco de trás também. Fiquei presa de cabeça para baixo. Só queria saber se ele estava bem, porque eu sabia que eu estava bem, todo mundo bem, vamos sair daqui agora com medo do carro explodir, né? Qualquer coisa assim. Mas ele destrancou as portas e desligou. Eu podia ter saído pela porta, sabe? Mas aí eu olhei para cima, né? Porque eu estava de cabeça para baixo, e vi o teto solar, e foi o lugar que eu... Diz ele que eu saí igual o Rambo, assim, sabe? Aí foi a hora que eu machuquei o braço. Não foi nem um acidente mesmo. Não, eu acho que eu me queimei, que eu acho que tava quente ainda, o asfalto, né? E foi um pânico, assim, eu agradeço todo dia a Deus, porque foi uma chance que ele me deu de estar aqui falando com você, porque e era um dia antes do meu aniversário, imagina. É, isso que eu ia perguntar, foi numa data... Foi dia 27 de agosto, e dia 28 era meu aniversário. Sou grata, acho que eu tive uma chance, tô vendo muita coisa diferente, tô encarando de forma diferente, tô encarando a vida de outra maneira, porque... duro que nem correndo tava, né? Não é nem um... E nem errei, né? Não fiz nada. Simplesmente veio um carro louco e o cara simplesmente bateu em mim e desestabilizou meu carro. Foi o que aconteceu, simples assim. E o que eu acho mais estranho, aí já é em forma de desabafo, já que a gente tá bem à vontade aqui, é porque não aconteceu nada com o cara e nem vai acontecer, entendeu? No máximo, eu ia gastar uma fortuna pra processar o cara, porque ele quase matou a mim e meu marido, e ele ia fazer trabalho comunitário. Essas são as nossas leis, infelizmente. Fica a dica aqui, porque eu acho que ele provocou um acidente, ele quase nos matou. A gente podia ter morrido, podia ter matado mais alguém, porque na hora que capotou, podia ter pegado em outro carro. Vai Deus saber o que poderia ter acontecido. E, pô, deu PT? Perda total no carro. Por dentro não danificou, mas por fora sim. O capô, ele Pega ficou... o eixo ali? O eixo não. O capô entrou, Sim. né? Amassou. E o teto solar. Gente, eu saí catando minhas coisas, assim, ó, um par de sapato num lugar. Se eu tivesse com as crianças, porque tem 2 filhos, né? Com as crianças ou com o cachorro, tinha voado tudo pelo teto solar. E o cinto de segurança. Foi Deus, o carro, que é igual um cofre, e o cinto de segurança que salvou a gente. Pô, muito bom. O acidente não, é muito bom não ter acontecido nada, né? Graças a Deus a gente tá aqui vivo para contar a história, né? E viver a vida de uma maneira diferente, né? Porque muita coisa muda quando a gente passa por um quase morte, assim, sabe? Mas não fico dramatizando, não. Eu amo dirigir, vim pra cá dirigindo sozinha. Eu surpreendi, eu falei, pô... Eu tô muito mais independente, Piunte. Eu acho que tem algumas coisas que eram essenciais que eu não tava fazendo. E agora eu tô. Principalmente fazendo tudo o que eu quero, gosto de fazer. A gente sabe que tem coisas que não tem jeito, mas viver um dia de cada vez da melhor maneira possível, porque o amanhã não existe. Não existe. A gente só tem esse momento agora. E ponto final. Então, muito obrigado. Imagina, eu que te agradeço. Obrigado. Foi ótimo.